Conforme a investigação da Polícia Federal, o ex-deputado coordenou diretamente a destinação de pelo menos 29 emendas da Comissão de Saúde no valor bloqueado com documentação forjada para esconder o verdadeiro solicitante. A CBN entrou em contato com a defesa de Eduardo Cunha, mas ainda não obteve retorno. A seleção brasileira feminina de vôlei perdeu para os Estados Unidos por 3-0 na última rodada da fase preliminar da Liga das Nações. Mesmo com a derrota, o time comandado por José Roberto Guimarães está entre as classificadas para a próxima etapa. As quartas de final serão disputadas em Macau, na China, entre os dias 22 e 26 de julho. 2 homens presos por suspeita de participar do roubo de joias do Museu de Louvre, em Paris, na França, em outubro do ano passado, afirmaram à polícia que receberiam até 25 mil euros pelo serviço. Eles também disseram que o crime foi planejado por um mentor, que ainda não foi identificado. Os depoimentos foram dados em junho e divulgados pelo jornal Le Monde. No horário de Brasília, 3h31. Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. Rádio Cultura de Campinas Limitada, ZYD 809, FM 99,1 MHz. Rádio CBN Campinas. Na internet, cbncampinas.com.br e em nosso aplicativo. Paysandu, Guarani. Oferecimento Unimed Campinas. Entende você como ninguém. Barbacoa muito além da carne. Futebol, vamos CBN. Paysandu, Guarani. Olá, muito boa tarde para você que está ligado e conectado com a gente aqui no Futebol na CBN Campinas. São 15 horas e 34 minutinhos. Daqui a pouquinho a bola rola para Guarani e Paysandu, Paysandu e Guarani. Mais uma grande transmissão aqui no Futebol da Globo CBN para você acompanhar todos os detalhes, todas as informações e, claro, participar com a gente através do 991869070 e também pelo chat no YouTube, porque Futebol Globo CBN pode ligar. Aqui tem jogo! Vem aí mais um grande jogo. Entre em campo o Futebol Globo CBN. Enquanto a bola não rola, você fica sabendo de tudo para entrar preparado. Enquanto a bola não rola. Paysandu, Guarani. Valeu, Carlos Cabela, 14ª rodada da Série C, o Guarani, que não ganha há 3 rodadas, vai até Belém do Pará, na temida Curuzu, enfrentar o Paysandu. O Guarani, que nessa rodada já caiu algumas posições, tem que abrir os olhos aí, buscando a liderança. O Guarani, no momento, é o 4º colocado e hoje tenta essa vitória num jogo difícil, num jogo complicado contra o
Papão, lá na Curuzu, 14ª rodada, 4 horas da tarde, tem Paysandu e Guarani. E as primeiras informações do Bugre, eu chamo Adriana Almeida, que vai trazer as informações do Bugrão para você. Muito boa tarde, Adri. Boa tarde, Fábio. Forte abraço para você e também para os ouvintes. CBN, o Guarani, que não vem numa fase boa na Série C, já está com o sinal de alerta ligado porque perdeu a liderança depois de uma sequência de 3 jogos sem vencer, 2 empates, 1 derrota, apenas 1 ponto somado de 9 disputados. O último empate em casa contra o Floresta deixou uma impressão preocupante no torcedor e por isso hoje o Guarani precisa mais do que nunca se recuperar, porque também a diferença para o 9º colocado, que é o que importa nesse momento, vem diminuindo depois desse jejum de pontos que o Guarani vem enfrentando. O time titular hoje, a principal novidade é Herbert, o atacante, no lugar do Isaac, meio-campo, que também não vinha fazendo boas apresentações. Seguem fora o João Paulo, meia, com um problema no anterior da coxa, e o zagueiro Jonathan Costa também não se recuperou a tempo. O Rafael, livre de suspensão, é opção no banco de reservas, e quem saiu do departamento médico também para o banco de reservas foi o lateral esquerdo Emerson. Tá certo, Adriana Almeida trazendo as primeiras informações do Bugre. O Bugre que começa esse jogo justamente na quarta colocação, como eu disse anteriormente, com a vitória da Inter de Limeira hoje pela manhã. A Inter de Limeira assumiu a liderança da Série C e o Guarani também contou com Contou não, né? Teve que torcer contra, mas acabou não acontecendo. O Santa Cruz venceu o Barra fora de casa e o Santa Cruz também tomou posição do Bugre. O Santa Cruz é o terceiro, o Guarani no momento é o 4º colocado e enfrenta justamente o Paysandu, que está na 6ª colocação e se vencer iguala o número de pontos do Guarani. Como vem esse papão, hein, Dri? A questão, Fábio, é que o Paysandu também não vive uma fase das mais regulares. Pelo contrário, é o pior momento do time desde que a Série C começou, porque dos últimos 5 jogos teve apenas uma vitória. Na última rodada, perdeu para o Ipiranga, ou seja, está numa zona estacionada muito perigosa da Série C, então precisa esse time jogar mais. Tem um velho conhecido no banco, o técnico Júnior Rocha, que recentemente passou pelo Guarani, hoje comanda o Paysandu, e hoje tem a principal novidade é Pedro Carrerete. Ele foi contratado, a expectativa é que ele ficasse à disposição no banco de reservas, mas estreia hoje no time do Paysandu. Essas informações do Papão, daqui a pouquinho, então, Guarani e Paysandu, Paysandu e Guarani. O Guarani voltando a Belém, né? Justamente a Belém, ao Pará, onde neste ano teve uma frustração, né? Acabou sendo eliminado na primeira fase da Copa do Brasil ao perder o jogo para o Castanhal, lá também no Pará. E o Guarani agora tentando buscar esta vitória. Você acha que essa vitória vem nesta tarde? Muito boa tarde para você. Gabi Castro vai comentar a partida. Qual a sua expectativa? O Guarani tentando reencontrar o caminho das vitórias aí, né, Gabi? E precisa, né? Boa tarde pra você, Fábio Chaib. Boa tarde aos amigos da CBN Campinas que estão nos acompanhando. Olha, na sequência que na teoria era fácil, o Guarani se complicou, né? Porque ele perdeu para o Confiança, empatou com o Figueirense, empatou em casa com o Floresta. Nos 2 jogos fora de casa, a equipe teve um jogador expulso e isso hoje não pode acontecer, porque hoje é confronto direto. Se o Paysandu ganhar, ele passa o Guarani, ele tira o Bugre do G4. Ah, mas se classificam 8, sim, só que é só lembrar o que aconteceu no ano passado. Se não termina nas primeiras posições, pega um grupo mais difícil e não decide em casa. Então, a diretoria precisa fazer a sua parte, pagar os salários, deixar eles em dia e dentro de campo a equipe jogar mais, voltar a vencer. Porque depois de hoje restam apenas 5 jogos para a fase final. E a equipe precisa começar a crescer, precisa ganhar confiança, precisa ganhar moral, chegar para ser temido no quadrangular. E isso precisa acontecer o quanto antes. Então o técnico Hélio Suzenando promove uma alteração, tira o Isaac, que teve acho que uma sequência de 2, 3 bons jogos. Recentemente contra o Floresta foi muito mal novamente, aquele velho Isaac que o torcedor conhece, que a imprensa critica bastante, que some do jogo, que não aparece, que não é protagonista. Ele tira um jogador de meio campo e coloca um atacante, que também precisa render muito mais, né? O Herbert começou muito bem no Bugre, foi caindo de rendimento.
Hoje precisa atuar de uma maneira diferente, precisa puxar contra-ataque, precisa ter 1 contra 1, precisa finalizar. Então ele muda o esquema tático do Guarani, volta ao 4-3-3 com William Farias, Carlos Eduardo, e aí uma responsabilidade muito grande do Cauã Jesus, porque novamente você não tem o João Paulo, e a gente pode falar sobre a ausência de um meia que é importantíssimo, e o Cauã Jesus vai ter esse papel, não vai ter o Isaac para auxiliá-lo, ele é o responsável por conduzir a equipe para o ataque, por diminuir o ritmo, ou aumentar, puxar contra-ataque, e depois os 3 atacantes, Cachoeira de um lado, o Herbert do outro e o Maranhão centralizado. O Maranhão precisa entrar no jogo, precisa jogar, ficou muito fora contra o Floresta. Nós trabalhamos neste jogo e é um centroavante que precisa da bola, ela precisa chegar até ele, próximo do gol, para poder finalizar. Então o Guarani que precisa jogar muito melhor do que o que jogou contra o Confiança, contra o Figueirense, contra o Floresta, para reencontrar o caminho das vitórias, voltar à liderança o próximo a ela, e aí sim, nessa reta final nos últimos 5 jogos, apenas carimbar ali a primeira colocação, a liderança, para entrar com moral no quadrangular final. Esse Gabriel Castro, então, falando um pouco mais sobre essa partida, daqui a pouquinho, 4 da tarde, Paysandu e Guarani. Gabi Castro daqui a pouco conta mais também, fala mais sobre a situação do Guarani e, por que não, um pitaquinho sobre Copa do Mundo também. Ele já deu a palhinha aqui para você, já entrou dando um boa tarde a todos vocês ouvintes. Agora, de forma oficial, eu dou meu boa tarde a ele, Carlos Cabela, que vai narrar as emoções aí de Paysandu e Guarani. Muito boa tarde pra você, Cabela. Qual é a sua expectativa pra esse duelo? Tem vitória do Bugre essa tarde, Cabela? Boa tarde pra você, Fábio. Boa tarde a todos, mais uma vez, que estão ligados e conectados com a gente aqui no Futebol da CBN Campinas. Cara, se a gente colocar numa balança o que o Guarani vem apresentando nos últimos jogos, essa queda do Guarani em campo pode colocar o Guarani em risco hoje frente à equipe do Paysandu, que vem crescendo na competição. Paysandu, que enquanto disputava a Copa Nordeste, né, Copa do Nordeste, Copa Norte, né, disputava, e ainda estava lá embaixo, mas quando termina a competição, com o título inclusive, começa a crescer e cresceu bastante o Paysandu, e tanto é que se vencer passa o Guarani hoje. O Guarani tem que abrir o olho, como disse o Gabi Castro, tem que abrir muito o olho a equipe do Guarani hoje em campo contra a equipe do Paysandu. Mas o grande adversário do Guarani para hoje, eu acho que é o clima, Fábio Scheibe. Tá chovendo para variar em Belém, 31 graus nesse momento. Não vai chover, pode ter certeza. A umidade relativa do ar está em 71%, então essa combinação temperatura alta e umidade, a sensação térmica é de 38 graus. Nossa. É verão lá, né? É verão. Agora é verão na região. Mas a chuvinha sempre aparece por lá, na hora do jogo, principalmente. Exatamente, esse horário entre 5 e 7 da noite é fatal. Exatamente. Vamos aguardar. Cabela. Vamos aguardar. 3 horas e 43 minutos, agradecendo a Eduardo Rodrigues. O Bolacha está aqui na nossa técnica, trazendo esse sonzão para você, ouvinte CBN. Eu sou o Fábio Scheibe, estarei aqui no Central da Bola com todas as informações dessa rodada de Série C, Série B também, falar sobre Copa do Mundo e pedindo a sua participação. Mande sua mensagem aqui pra gente no 19991869070, se preferir também no YouTube, no chat do YouTube, no youtube.com/CBN Campinas. Será um prazer receber a sua mensagem. Série C, 14ª rodada que começou ontem. Teve o jogo entre Caxias e Floresta, empate por 0-0. Hoje pela manhã, lá no Major Levi Sobrinho, a Inter de Limeira venceu o Amazonas por 1-0. Com esse resultado, a Inter assumiu a liderança da Série C. E olha só, Cabela, sabe qual é o próximo duelo do Guarani? Inter de Limeira, segunda-feira, 8 da noite. Exatamente, sem ser a próxima segunda-feira, não a amanhã, outra, não dia amanhã. 25. Não não, amanhã. Não amanhã, não a outra, a outra também. Ainda. A outra ainda também. De amanhã a 15 dias. 15 dias, exatamente. Hoje 15 dias tem Guarani e Inter de Limeira, podendo ser um jogo valendo a liderança aí. A Inter de Limeira na liderança, depende ainda do Brusque, né, do resultado do Brusque, mas a Inter fazendo boa campanha. Hoje pela manhã também o Santa Cruz venceu Barra fora de casa por 2-1. O Santa Cruz é outro time que ultrapassou o Guarani. Santa Cruz é o terceiro colocado. Hoje, além de Paysandu e Guarani, tem mais 3 jogos nessa faixa horária de 4 horas da tarde. No Novelli Júnior tem duelo paulista entre Ituano e Ferroviária. O Maranhão recebe o Ipiranga lá em São Luís. Lá em Anápolis tem Anápolis e Maringá. Além de Paysandu e Guarani, hoje ainda, 7h30 da noite, tem Botafogo e Confiança lá no Almeidão. E amanhã, mais 2 partidas fechando a 14ª rodada.
Lá em Sergipe tem Itabaiana contra o Brusque tentando voltar à liderança da competição e o Figueirense recebe o Volta Redonda. Neste momento, o G8 da competição tem a Inter de Limeira como líder 25, o Brusque é o segundo colocado 24, terceiro para Santa Cruz também com 24, o Guarani é o quarto colocado, tem 23. O Guarani vencendo hoje, uma vitória simples, recoloca o Guarani na liderança da competição, pelo menos até amanhã. O quinto colocado é o Caxias, tem 21, Paysandu, o sexto colocado, 20, o Floresta é o sétimo com 20 e o Botafogo da Paraíba fecha o G8, tem 19 pontos ganhos. Os dois times que seriam rebaixados neste momento na Série C seriam Confiança, que tem 11, e o Lanterninha Anápolis tem 9 pontos ganhos, é o 20º colocado. 3 horas 46 minutos, falando um pouco mais aqui sobre Série B também. Série B tivemos jogos hoje pela manhã, na verdade um jogo, né? O Operário do Paraná acabou vencendo o bom time do Novo Horizontino, tá tudo embolado na Série B. Com essa vitória o Operário subiu bastante, foi a terceira colocação, ultrapassou o próprio Novo Horizontino. A Ponte Preta, a gente sabe que começou essa rodada, abriu essa rodada, a 17ª rodada, na quarta-feira acabou perdendo para o Criciúma, jogo muito polêmico, principalmente pelas declarações do Meia Elvis após o apito final. E na sexta-feira mais 2 jogos tivemos, Juventude 1, Vila Nova 0, Sport 3, Botafogo de Ribeirão também 3. Hoje, 4 horas da tarde, tem São Bernardo e Cuiabá, Avaí e Náutico. Às 6 horas da noite tem Atlético Goianiense e Fortaleza. 7 horas da noite, fechando os jogos de domingo, tem CRB e Goiás. E amanhã, mais 2 partidas. O América, que é o Lanterninha, recebe o Londrina. E o Ceará, que faz campanha muito ruim também na Série B, recebe o Atlético. Esta a Série B, envolvendo o time de Campinas, principalmente a Ponte Preta, que está em uma situação muito ruim. 3 horas 47 minutos, um rápido break, daqui a pouco a gente volta, tem mais informações, tem Guarani e Paysandu aqui na CBN pra você, Futebol Globo CBN, pode ligar, aqui tem jogo. Futebol Globo CBN. Oferecimento Unimed Campinas, entende você como ninguém. Barbacoa, muito além da carne. Futebol Globo CBN. Futebol Globo CBN. Futebol Globo CBN. Futebol Globo CBN. Fatiando, degustando, vou comemorar. Vou comer o meu churrasco lá no Barbacoa. Encontrar os amigos, reunir a família. Que delícia de salada, sempre tudo de bom. Quando passa o garçom, quanta gentileza. Eu sentada nessa mesa já não penso mais em nada. Uma carne bem no ponto em boa companhia. Uma fatia, uma conversa, meu Deus, que coisa boa. Muito prazer em receber, preparar e servir. Barbacoa no Parque Dom Pedro Shopping ou na sua casa pelo iFood. Lá no Barbacoa. Os principais destaques do futebol e também o que acontece fora dos gramados estão no radar do jornalista Paulo Vinícius Coelho. Prancheta do PVC, de segunda a sexta, em 2 horários, de manhã no Jornal da CBN e no fim do dia no Ponto Final. Também disponível no site e no aplicativo da CBN, assim como nas principais plataformas de podcasts. Um plano para curtir as férias? Deixa com a gente! Ative o modo férias da Unimed Campinas e tenha mais tranquilidade onde estiver. Planos de saúde com 100% de desconto na segunda mensalidade para você, sua família ou empresa. Mais vantagem, metade da coparticipação até dezembro de 2026. Tudo para você curtir as férias sem preocupação. Acesse unimedcampinas.com.br e contrate. Consulte condições. Promoção por tempo limitado. O noticiário esportivo em destaque nas manhãs da CBN Campinas.
O dia a dia dos clubes, os treinos, a análise dos jogos, o mercado da bola e tudo sobre os principais campeonatos do país estão no CBN Esportes. De segunda a sexta, a partir das 11 da manhã, aqui na CBN. Enquanto a bola não rola. Paysandu, Guarani. 3 da tarde, 51 minutos. Daqui a pouquinho tem início o jogo entre Paysandu e Guarani lá no estádio da Curuzu, em Belém do Pará. O Guarani tentando retomar o caminho das vitórias aí, o Guarani que não ganha há 3 rodadas. E essa semana foi movimentada nos bastidores do Guarani, não é isso, Adriana Almeida? Contratações, chegadas e saídas, o Guarani se reforçando aí para essa reta final de temporada, né, Adri? Mais saídas do que chegadas, na verdade, viu, Fábio? Porque 3 atacantes saíram, né, por situações diferentes. O Mirandinha foi emprestado para o futebol coreano. O Jeonnam Dragons, da 2ª divisão da Coreia do Sul. O Cabelo já fez jogo do Jeonnam Dragons. Jeonnam Dragons. Não fez, Cabelo? Sim, né? Não. E então, destino do Mirandinha. O Dentinho rescindiu o contrato com o Guarani, não veste mais a camisa do Guarani. E o Guilherme Parede entrou numa troca que aí sim veio um jogador pro Bugre, que inclusive hoje já é opção no banco de reservas. Uma negociação com o América Mineiro envolvendo o Guilherme Parede, que estava no Guarani, foi liberado para servir o América. E o Everton Brito, inclusive ex-jogador da Ponte Preta, chega. Então, nessa troca de atacantes, o Everton Brito hoje já é opção no banco de reservas para o Hélio Cizenando. O Hélio Cizenando pediu outros jogadores ao Guarani. Existem ainda algumas negociações, inclusive de jogadores que conhecem o técnico, como, por exemplo, o Matheus Guilherme, um meia atacante que trabalhou com o Hélio Cizenando no Capivariano. É um jogador que interessa ao Guarani, mas efetivamente ainda não assinou o contrato, não foi oficializado. A diretoria busca outros nomes, mas a gente sabe também que o Guarani tem alguns desafios financeiros, né? Obviamente não parecidos com o outro time da cidade, mas existem aí pendências salariais com esse elenco do Guarani. Então algumas situações aí precisam ser arranjadas nessa reta final da Série C, a janela de transferências abrindo, para que o Guarani se reforce e fique mais forte aí para essa reta final e também depois para o quadrangular final. Rapidamente, Gabi Castro, antes das escalações da ficha técnica completa do jogo, a mudança aí de ares também, pensando justamente nos 6 jogos mais importantes. A gente acredita que o Guarani estará presente na fase final, nesses 6 jogos aí que vão definir o acesso do Guarani. O Guarani buscando soluções, principalmente um ex-rival, né? O Everton Brito chegando ao brinco de ouro. E são 2 situações, Fábio, e a gente precisa analisar com muita calma, muita tranquilidade, porque é o futuro do Guarani que está em jogo e um possível acesso. Eu acho que a movimentação da diretoria em quem não está rendendo e tem um salário alto e conseguir negociar, ok, eu entendo, você precisa deixar o seu salário em dia. Então, obviamente, como qualquer empresa vai fazer esta análise, estou com problemas financeiros, então eu preciso fazer uma troca aqui de atletas. Quem me custa caro e quem não está rendendo. E aí ele optou então pela saída do Mirandinha, que estava com pouco tempo de jogo, com a saída do Dentinho com menos tempo ainda e com o Guilherme Parede, que chegou com uma expectativa alta, foi titular principalmente no Campeonato Paulista, mas no Campeonato Brasileiro da Série C foi perdendo espaço, foi perdendo minutagem, não era mais titular, vinha entrando, né, nas partidas, atuou até contra o Floresta, mas não conseguiu atuar. Então eu entendo esta situação. Agora, você precisa ter elenco, então precisa recorrer ao mercado. Eu acho que a contratação do Everton Brito, ela é interessante, é um jogador que vinha com ritmo de jogo no América Mineiro,
Mineiro e precisa fazer mais esse tipo de troca. Eu acho que precisa ter profundidade, precisa ter elenco para conquistar este acesso. 3 horas e 55 minutos, tá na hora das escalações, a ficha técnica completa do jogo. Futebol, vamos CBN. Guarani! É o bugre do técnico Hélio Cizenando, em campo com 1, Kaique França, 30, Inayan, 2, Maurício Antônio, 5, Rafael Donato e 26, Renan Castro, 3, William Farias, 66, Cauã Jesus, 15, Carlos Eduardo, 11, Guilherme Cachoeira, 27, Herbert e 99, Maranhão. Repeteco do bugre, 1, Kaique, 30, Inayan, 2, Maurício, 5, Donato, meia dúzia, Renan Castro, 3, William Farias, 66, Cauã, 15, Carlos Eduardo, 11, Cachoeira, 27, Herbert e 99, Maranhão. No banco, 70, Matheus Klaus, 22, Rian, 4, Rafael, meia dúzia, Emerson, 61, Ralf, 21, Isaac, 29, Everton Brito, 45, Rafael Freitas, 19, Kevin e 9, Luca. Paysandu. Uma listra branca, outra listra azul. Essas são as cores do Papão da Curuzu. É o Papão da Curuzu, comandado por Júnior Rocha, em campo com 12, Gabriel Mesquita, 2, Edilson, 44, Pedro Carrerete, 14, Bruno Bispo, 31, Facundo Bonifazzi, 39, Pedro Henrique, 8, ex-bugrino Caio Melo, 10, Marcinho, 19, Tailon, 75, Cleiton Pego e 98, Juninho. Repeteco do Papão, 12, Gabriel, 2, Edilson, 44, Carrerete, 14, Bispo, 31, Bonifazzi, 39, Pedro Henrique, 8, Caio Melo, 10, Marcinho, 19, Tailon, 75, Pego, 98, Juninho. No banco, 1, Jean Drosny, 4, Yarley, 5, Henrico, 9, Ítalo, 20, Matheus Capixaba, 23, Brian, 25, Thiago Índio, 26, Liz Bonatti, 77, Luciano Taboca, 80, Pablo Alcântara, 94, Rinkel e 99, Lucas Cardoso. A arbitragem do jogo. Trio de arbitragem do Sergipe. Fábio Augusto Santos Sá Júnior é o dono do apito. Os seus assistentes são Rodrigo Guimarães Pereira e João Marcos Souza Góes Santos. Quarta árbitra é a paraense Gleica Oliveira Pinheiro. O comentário do jogo. Tá aí, Gabi Castro, os 2 times escalados, o Guarani buscando essa vitória jogando fora de casa, Gabi. Então, para o Caetano, meu filho, para a torcida bugrina e para todos os ouvintes que estão nos acompanhando. O técnico Hélio Cizenando já vai dando aí uma amostra das suas preferências. O zagueiro Rafael, que foi expulso contra o Figueirense, tinha a expectativa de retornar uma titularidade e fica como opção no banco de reservas. O Inayan ganha a vaga novamente do Rian na lateral direita. O Isaac perde a posição para um atacante. Então, vai tendo forma, vai chegando à reta final. Depois do jogo de hoje, restam apenas 5 jogos, depois já é quadrangular. E o treinador precisa saber com quem ele pode contar. Hoje ganha a vaga o Herbert, muda o esquema tático, passa para 3 atacantes. Não que isso seja definitivo, mas é uma amostra que às vezes fora de casa, para poder explorar contra-ataque, para ter mais profundidade, para ter velocidade, para esticar o campo, porque o Guarani até então estava jogando com 2 atacantes. E aí ele dependia muito dos laterais poder ajudar este lado quando você não tem um atacante. E hoje não. Tem Guilherme Cachoeira de um lado, tem o Herbert do outro, tem o Maranhão centralizado. O Inayan pode ajudar o lateral direito a esse lado. O Renan Castro, mais uma vez
Soares como titular na lateral esquerda pode ajudar este lado também. Então fica um time que, se não tiver a posse de bola, tem essa válvula de escape. O Cauã Jesus é um meia, mas ele é diferente do João Paulo, ele é um pouco mais rápido, ele dá uma versatilidade um pouquinho maior. O Herbert, a gente sabe que tem essa correria 1 contra 1, o Guilherme Cachoeira idem. Então eu acho que se o Paysandu tiver mais essa posse de bola, jogando em casa, querendo acabar também com a má fase, for propor o jogo, o Guarani tem essa resposta e precisa ter, não pode só acompanhar, só se defender, só depender do Kaique França, que é o principal aí defensor bugrino e que garante aí a melhor defesa da competição com as suas defesas. O Guarani precisa também contra-golpear, vai precisar muito do Carlos Eduardo ajudando o Cauã Jesus neste meio campo. Então tô curioso para saber essa mudança tática, saindo do 4-4-2, indo para um 4-3-3, com 3 atacantes, se não vai deixar ali espaço no meio campo e se vai conseguir contra-golpear este Paysandu de velhos conhecidos, como o Caio Melo, meio campista, um deles. Tá aí, os times já no gramado, daqui a pouquinho começa então e eu passo a bola para Carlos Cabela no comando da CBN, vai narrar os 45 minutos iniciais para Paysandu e Guarani, 14ª rodada da Série C. Com você, Cabela! Legal, Fábio Scheibe, bola rola daqui a pouquinho, mais uns segundinhos. Tá atrasado, hein, Cabela? O jogo tá atrasado. A equipe do Guarani já ia no gramado, Paysandu também, e o Nacional já foi executado. As duas equipes vão se preparando dentro do gramado do Estádio Curuzu para começar a partida pela 14ª rodada da Série C do Campeonato Brasileiro, meu caro Fábio Scheibe e amigos que acompanham o futebol das CBNs. Aliás, pode participar com a gente através do nosso WhatsApp, o 991869070, e também no chat do YouTube. Você que está pelo YouTube, pode mandar o seu recado no chat do YouTube. Fique à vontade em participar com a gente. E claro, dá o seu pitaco, dá a sua opinião, participar conosco, dá um alô, dá uma boa tarde. Fique, enfim, participe conosco. Não se esqueça, né? Sempre coloque de onde você está mandando o seu recado. Pois não, Scheibe? Não, Cabela, a moda antiga, né? Entrevista à beira do campo com os treinadores ali, a gente tá vendo pelo monitor aqui. Algo diferente do futebol atual, né? Os repórteres fazendo entrevista com os treinadores na beira do campo. É a liberdade da Série C, né? E lá em cima, no norte, nordeste, isso acontece. Mais frequente. O protocolo é mais acirrado aqui pra baixo, você entendeu? Tem isso também, né? Tem esse detalhezinho também. Importante. Bola sendo gramado, tá vendo o gramado ali, parece que algumas falhas ali no meio, Gabi Castro, você viu ali, tem algumas falhas no gramado, bravo ali perto do círculo central do campo, hein? E aí talvez já sabendo disso, né, o Hélio Cizenando coloca uma equipe um pouquinho mais rápida, porque, por exemplo, o Isaac que saiu, ele é mais aquele cara que conduz a bola, que prende o jogo, e aí o gramado com um estilo mais pesado, mais irregular, que privilegia esse jogador, que sabe tocar na bola, que gosta ali de armar o jogo, fica prejudicado nesse tipo de gramado. Então, também pode ser a escalação, não vinha com rendimento o Isaac, porque se você tem rendimento, aí, meu filho, o gramado não importa, o cara que é bom ele consegue jogar, mas se o Isaac, que já tem essa característica, sem rendimento, ele acaba optando por um jogador que é um pouquinho mais rápido, que não precisa ter essa bola no pé, consegue explorar mais essa condição. Eu tinha visto ali perto do círculo central do gramado, uma outra imagem, agora deu pra ver um outro lado do campo também, bastante castigado o gramado da Curuzu. Para o jogo de Guarani, Paysandu e Guarani, Paysandu todo de branco, Guarani todo de verde, as duas equipes prontas para o início da partida, o árbitro também, o senhor Fábio Augusto, também está tudo pronto, apita o árbitro! Bola tá rolando no futebol da CBN Campinas. Paysandu, Guarani, Opa! Donatão já subiu de cabeça, deu uma testada, a bola bota o Guarani no campo de ataque, desce com Cachoeira pela esquerda, faz de domínio, encara a marcação, breca, pisa na bola, gira o corpo, carrega ali pelo lado esquerdo, Caio Melo vai acompanhando, ele tenta o cruzamento por baixo, houve desvio, sombra de bola na entrada, grande área, batida, pra fora do gol! De perna canhota, a batida do Cauã Jesus ali da entrada da grande área. Perde um incrível lance a equipe do Guarani, Adriana Almeida. Com menos de 1 minuto de jogo, né? O Guarani já conseguiu tocar bem a bola. Os jogadores do Paysandu reclamaram porque o Maranhão ajeitou essa bola com o peito para o Cauã Jesus e eles
reclamaram um toque de mão que eu achei que não aconteceu. Fato é, o Guarani começa bem. Vem de novo o Guarani. Cachoeira puxa mais uma vez aqui pela esquerda, foi tocado, recebe falta, o árbitro que não foi nada, segue o jogo, manda levantar ali o árbitro, olha pra ele e fala assim, levanta que não foi nada, segue o jogo. Paysandu já responde, vem pro campo de ataque, a bola chegava ali pela intermediária, ali pelo meio, o Taylor matou de canela, sobra com a zaga do Guarani. Lá pela direita vai ficando por ali o Inayan com ela, já faz de domínio, carrega o Guarani, já vem buscando mais uma vez o campo de ataque, fez o break do lado, faz o toque, mais uma vez trabalha com o William Farias, perto do círculo central do gramado, tem a marcação em cima dele do Marcinho, ele vai puxando o campo de ataque, o William Farias faz o lançamento da grande área, nas mãos do Gabriel Mesquita, ex-bugrino também ali no gol da equipe do Papão da Curuçu. 1 minuto e meio de bola rolando, primeiro tempo 0-0, placar do jogo, está jogando mais uma vez a equipe do Papão que vem para o campo de ataque, vem carregando, vem buscando espaço, Marcinho vem com ela para o campo de ataque, fez o break, toca ali na ponta direita, se apresentou Juninho, cruzamento rasteiro por baixo. Faz o corte, o Maurício Antônio bota para escanteio em uma boa chegada da equipe do Paysandu, Adriano Almeida. Tentava um cruzamento rasteiro ali da direita para o centro da grande área. O Maurício Antônio fechou a porta, colocou para escanteio. É o primeiro do jogo pelo lado direito do ataque do Paysandu. Vem escanteio que favorece a equipe do Papão pelo lado direito, hein? Vai se ajeitando ali para fazer a cobrança com muito carinho, com cuidado. Vai se ajeitando ali para fazer a batida do Marcinho. Vai todo mundo lá pro meio da área, hein? Tá todo mundo lá na área. Autoriza o árbitro. Escanteio pro Paysandu. Primeiro do jogo, comecinho de partida, 2 minutos e meio de bola rolando. Vem bola pra grande área, Marcinho na batida, levantamento lá no meio da grande área. Donato. Gigante, sobe de cabeça para fazer o corte, mas a segunda bola fica com o Papão da Curuçu, rola a bola lá pelo lado esquerdo mais uma vez, vem saindo com o Taylor, não tapa na bola, reita lateral do campo com o Bonifácio, tenta o passe mais atrás, vai trabalhando a bola, a equipe do Papão, Pedro Henrique, domina, faz abertura, lá ponta canhota, Bonifácio, recebe, domina, coloca no gramado, puxou, perna direita, tenta o cruzamento, o corte é feito. Chegava em cima ali o Herbert para fazer o corte, apoiando lá na lateral. Bola vai para fora, arremesso manual para o Papão, hein? Vai se mantendo no campo de ataque a equipe do Paysandu. Mais uma vez ali o Facundo Bonifácio. Faz o arremesso manual lá na linha de fundo. Trabalha, mas não conseguiu domínio. O Cleiton Pego não conseguiu dominar. A bola foi para fora, só tiro de meta, Adriana. É, uma tentativa ali daquele latereio, né? Uma mistura do lateral com o escanteio. Tentou colocar dentro da grande área. Nada deu certo para o time do Paysandu. Só tiro de meta para o Kaique França, que também vai posicionando o time antes da cobrança. Segue 0-0 em Belém do Pará. Cabela. Oi. E o Guarani tentou fazer uma marcação-pressão, que é sempre interessante, né? Você deixa o seu adversário desconfortável. Mas o Paysandu conseguiu sair dessa marcação. E aí o Pedro Henrique teve muita liberdade, o Juninho também, o Paysandu conseguiu o escanteio. Então, para você fazer a marcação-pressão, você tem que ter um time muito bem organizado. Porque se a equipe sai desta marcação, chega rapidinho no gol adversário. Guarani faz o lançamento, a bola vai para o campo de ataque. Salva ali a lateral a equipe do Paysandu e agora uma falta. Falta do Renan Castro, falta em cima. Me parece que está ali o Juninho, que recebeu a paulada. Falta nele, jogo tá parado, é falta que favorece a equipe do Paysandu. 4 minutos passados deste primeiro tempo, tá 0-0 o placar do jogo. Sai trabalhando a equipe do Papão com o Bruno Bispo. Não tapa na bola, faz abertura lá pelo lado esquerdo, lá do outro lado com o Bonifácio. Ele recebe a bola na perna canhota, carrega, tem marcação de longe do Herbert, que vai acompanhando o Bonifácio, vem para o campo de ataque, dá um toque na bola, mas perde o lance, mas recebe a carga do Herbert. O árbitro para o jogo e pega uma falta. Falta em cima do Herbert lá pelo lado esquerdo. Vai fazer a cobrança ali. Essa falta em cima do Herbert foi mais ou menos igual a que ele não deu em cima do Cachoeira lá no primeiro minuto de jogo. Aqui do lado esquerdo. Muito parecida. Senhor Fábio Augusto Santos Sá Júnior. Aí trabalhando mais uma vez a chegada do Paysandu. E o Herbert começa em outra falta. Ele fez lá do lado esquerdo de ataque do Paysandu. Agora vem pela direita, comete outro e o árbitro já fala para ele: chega, Adriano Almeida. É, já falou que foi a última falta do Herbert nesse jogo. E o Herbert que tá pendurado com 2 cartões amarelos. Bola recuada na fogueira ali pro Donato. Finta bonita, Donatão. Rola a bola lá pela direita. Trabalhando a saída com o Inayan. Volta o Donato, dá um bico na bola, joga pro campo de ataque. A bola sobe, desce. O Herbert vai ficando com ela, foi puxado. Recebe a falta, o árbitro para o jogo, anota a falta. É falta que favorece a equipe do Guarani. E o árbitro também chama a atenção do jogador do Paysandu ali, que estava chegando ali. Me parece que era o Pedro Henrique que chegava no lance ali, Adriana. Era o Pedro Henrique mesmo ali, fazendo a falta.
para parar o que poderia ser uma jogada rápida na tentativa de sair ao ataque do Guarani. O jogo começa bem faltoso, hein, Cabelar? Nos primeiros 2 minutos eu olhei pro Gabi e falei assim, se for corrido assim o jogo vai ser bacana, mas de repente começou a ficar truncado, falta pra lá e falta pra cá, Gabi. Lembraram que é jogo de confronto direto, né? Se o Paysandu ganhar, ultrapassa o Guarani, se o Guarani vencer, ele reassume a liderança, então é jogo tenso, é jogo de Série C, de reta final aí de segundo turno, agora sim, ficou mais próximo da realidade do que aquele lá e cá. Vem Guarani pro campo de ataque, lançamento feito aqui pela ponta canhota, Cachoeira recebeu na linha de fundo, tentou cruzamento, teve desvio, bola pra fora, escanteio. É para o Bugrão, escanteio aqui pelo lado esquerdo, Guarani vai se atirando no campo de ataque mais uma vez, Adriana. É o primeiro esquinado do Guarani no jogo, né? Pelo lado esquerdo do ataque, na tentativa do Guilherme Cachoeira. Vamos ver, vai vir bola para a área do Bugre. Rafael Donato e Maurício Antônio são bem altos. Tá todo mundo lá no meio da área. Primeiro escanteio pro Guarani aqui pelo lado esquerdo, vem bola para a grande área. Tá todo mundo lá, Renan Castro tá na cobrança de perto da canhota pro levantamento. Vai todo mundo se ajeitando lá pelo meio, o árbitro da partida vai conversando com todo mundo. Aquela conversa sempre fundamental pro árbitro. Renan Castro, levantamento, primeiro pau, teve desvio. Bola tá viva, Cachoeira devolve pro meio da área, batida. No bate e rebate, todo mundo pede o toque de mão na área. O árbitro tava de frente pro lance, segue o jogo. Contra-golpe do Paysandu que vem pro campo de ataque, carregando pela direita com o Cleiton Pego, cai no gramado, é falta. É falta que favorece a equipe do Paysandu. Vai subir cartão pro jogador do Guarani, Adriano Almeida. O Carlos Eduardo, né, que acabou correndo junto com o Cleiton Pego para parar essa jogada que poderia ser perigosíssima de contra-ataque. Foi amarelado, reclama bastante, não tem como voltar atrás. Carlos Eduardo, que estava pendurado, não entra em campo na próxima segunda, só que próxima da próxima. 27 de julho só o Guarani joga contra a Inter de Limeira no Brinco de Ouro, sem Carlos Eduardo. E ali quando comete a falta, sem querer, ele acaba pisando na mão do jogador do Paysandu. O Cleiton Pego está sentindo muito ali a mão, uma das mãos ali do jogador do Paysandu. Agora o detalhe, Gabi, aproveitar que a bola está parada para a cobrança da falta, rapidamente. O Guarani ficou reclamando de um possível pênalti e esqueceu de cobrir. É a questão da organização que eu citei anteriormente. Você tem o escanteio, leva todo mundo, o Paysandu saiu no contra-ataque. Aí ficou mano a mano, entendeu? Precisou fazer a falta o Carlos Eduardo, porque se o atacante do Paysandu ultrapassa, ele chega direto no Kaique França. Então isso não podia ter acontecido. Tinha que ter uma sobra ali, Carlos Eduardo, mas ou um zagueiro, ou algum outro jogador, né? Quando você perde a bola no escanteio, você precisa ter um posicionamento para não ficar ali no mano a mano. E depois sobrou um pé do Carlos Eduardo na mão do jogador do Paysandu, por isso que a partida continua paralisada para o atendimento aí do Cleiton Pego. E ele tá caído em uma outra parte do campo que a gente acompanha o gramado também muito castigado desse lado também. Não é pontual em alguma parte do campo, não, é no geral, viu, Gabi? Ele é irregular, né? Totalmente. Tem algumas áreas ali, alguns quadrados ali que parecem que está faltando. Então, o Guarani tem que ter feito reconhecimento de gramado, tem que ter feito o treinamento antes da partida começar muito bem para poder identificar nesses primeiros minutos também, porque isso pode atrapalhar sim. É falta que favorece a equipe do Papão. Vai para a cobrança da falta, o Marchinho ali de perto da direita e de perto da canhota tem o Facundo Bonifage. Ele que vai para a cobrança perto da esquerda, levantamento na segunda trave, sobe de cabeça para fazer o corte lá do outro lado, era o Herbert. Estava lá na linha de fundo para fazer o desvio, jogou para fora, escanteio para a equipe do Paysandu. É mais um para a equipe do Papão, viu, Adriana? Mas agora pelo lado esquerdo do ataque do time da casa, né? Vai vir bola para a área do Bugre novamente. Vai se ajeitando lá do outro lado, Marcinho para fazer a cobrança. A bola vem para o meio da grande área, tá todo mundo na grande área. É bom momento para a equipe do Papão, se defendendo todo ali, o Guarani fechadinho no meio da área. Tá autorizada a cobrança, escanteio cobrado, levantamento feito, segunda trave. Teve desvio, não teve desvio, bola vai direto para fora. O jogador do Paysandu, me parece que o Juninho fica reclamando ali de um toque do jogador do Guarani, mas a bola vai para fora, é só tiro de meta. Vamos girar, tempo e placar do jogo no futebol da CBN Campinas. Passamos de 10 minutos de bola rolando, primeiro tempo de jogo Série C do Campeonato Brasileiro. O placar da CBN tá assim, ó. Paysandu 0. Guarani também 0, Chaibi. Central da bola. Pela Série B tem gol lá na ressacada, o Avaí faz 1-0 pra cima do Náutico. Já no 1º de maio... Olha o Paysandu, cruzamento pra grande área, rasteirinho em cima da linha, faz o corte a zaga do Guarani.
Kaique França deu bobeira geral ali na chegada do Papão, Adriana. Ele ficou no meio do caminho, né, Cabela? Não sabia se saía nessa bola para buscar dentro da grande área ou se apenas cercava. Só ficou cercando. O Edilson chutou cruzado. Essa bola por muito pouco não entrou. Maurício Antônio tirou praticamente na linha. Quase o Papão chega lá. Fala, Fábio, complete. Confirmando então, Avaí 1, Náutico 0 e no 1º de maio, São Bernardo 1, Cuiabá também 1, aproveitando, mandando um abraço aqui pro amigo Luiz, ele fala que tá no paraíso, manda uma foto muito bonita aqui, ele fala, vamos Bugrão, tá ouvindo a CBN, viu, Cabelá? Bugrão no campo e ataque pela esquerda com Cachoeira, pedalou, carregou ali de fundo, prepara o cruzamento, teve desvio ali do Edilson, briga por ela, evita a saída. Meio que de puxada de bicicleta ali faz o corte, evita o escanteio, tenta sair jogando a equipe do Papão por baixo. Chega rasgando para fazer o corte, para botar para fora o Carlos Eduardo. Só arremesso manual que favorece a equipe do Paysandu. Gabi Castro, 11 minutos e 40, tá 0-0, Gabi. E a indefinição do Kaique França que não pode acontecer, né? Parece que ele perdeu o timing da bola e aí ele ficou com medo de fazer o pênalti para cima do Juninho. E aí ele acabou chutando em cima da linha, o Maurício Antônio tirou. É a sorte dos competentes, né? O Kaique França é competente, errou no lance, mas contou com a sorte ali e a cobertura do Maurício Antônio. Jogo muito equilibrado, o Guarani ó o Bugre. Bugrão, Cachoeira recebeu atrás da zaga na batida, se esticou por baixo, Gabriel Mesquita. Ela sobra com o Herbert, rola a bola mais atrás com o Carlos Eduardo, vai pra finta, carrega a linha de fundo, vem Guarani pra cima, bateu o rasteiro, cruzado. Zagueirão fez o corte. No meio do caminho estava ali o Edilson para fazer o corte e botou para fora em escanteio. Bugrão vai para cima, Adriano Almeida. O Cachoeira se desequilibrou na hora da finalização no primeiro lance, né? E aí ficou mais fácil para o Gabriel Mesquita. Ali já podia ter sido um lance de mais perigo ou até, quem sabe, o gol. Mas aí depois que ele desequilibra, o Guarani ainda tenta no rebote se organizar. Pelo menos ficou com o escanteio. Renan Castro na bola. Quarto escanteio no jogo, segundo para a equipe do Guarani. Renan Castro vai para a cobrança, vem bola para a grande área, tá todo mundo. Saiu Renan Castro, entrou Carlos Eduardo. Ele que vai lá para a cobrança. Vai lá Carlos Eduardo, tá lá ele, de perto à direita para fazer a batida, vem bola para a grande área, tá todo mundo lá, pintou o levantamento, segunda trave, Mesquita falhou, Guarani se aproveitou, Xiriguidu! Gol! É do Bugrão, Herbert! Guarani! Numa falha incrível do Gabriel Mesquita, soltou a bola nos pés do Herbert, bateu rasteiro, a bola saiu prensada, entrou, nem chegou na rede, mas ela deu Giriguidum, foi pro Herbert, é do Bugrão, pro Guarani, Giriguidum pro Herbert, nada pra equipe do Paysandu, Adriano Almeida. Esse escanteio veio fechado na pequena área, mas estava nas mãos do Gabriel Mesquita. Ele pega, ele sente a bola nas mãos, mas aí ela pula, escapa das mãos dele, vai para trás dele e aí quem tava ali era o centroavante que não perdoa, o Herbert, na hora certa, no lugar certo, para aproveitar essa falha do goleiro do Paysandu e colocar para dentro do gol. Abriu o placar na Curuzu, 1-0 Bugre. 1-0, o Bugrão tá ganhando, tá na frente a equipe do Guarani, o Paysandu já responde, vem pro campo de ataque, na frente do gol, bateu, explodiu na zaga do Guarani, ela volta com o Caio Melo, já abre lá pela esquerda, pinta o cruzamento, atravessa toda a área, batida pra fora. A chegada do Juninho na segunda trave, ele pega de primeira, mas a bola sobe direto pra linha de fundo, só tiro de meta pro Guarani. Ô, Gabi Castro, que presente que o Gabriel Mesquita deu pro ex-clube, hein? O ex-bugrino, né? Exatamente. E eu falava sobre esse jogo equilibrado, esse jogo lá e cá, e olha como são as coisas, né? O Guarani atacando sempre pela esquerda. O Cachoeira, protagonista do Guarani nesses 12 primeiros minutos, ele finaliza, ele consegue escanteio e vai jogando. E quem faz o gol? O Herbert, que é o atacante pela direita, que estava mais fazendo falta do que participando das jogadas, mas teve presença diária, estava lá, acreditou na jogada, então na falha do Gabriel Mesquita, o Herbert, artilheiro do Bugre, conseguiu balançar as redes 1-0 com merecimento, porque era um Guarani que quando chegava com perigo.
Vem Papão da Curuzu pro campo de ataque pela direita com o Caio Melo. Ele recebe na perna direita, pinta o cruzamento, veio rasteirinho por baixo, rasga! Maurício Antônio. Estava lá para fazer o corte, ela sobra com o Carlos Eduardo, toca no Renan Castro, não bicou na bola, joga para o campo de ataque. Vamos girar, tempo e placar do jogo do futebol da CBN Campinas. Série C do Campeonato Brasileiro, placar CBN tá assim, ó. Paysandu 0, Guarani Herbert 1 para o Bugrão, Chaime. Da bola. Os demais duelos de Série C, tudo 0x0. Ituano e Ferroviária, Maranhão e Ipiranga e Anápolis e Maringá. Por enquanto, não tivemos gols, viu, Cabelano? Futebol Globo CBN. Eu comecei a fazer o giro do placar aqui, eu vi que saíram 3 ou 4 jogadores ao mesmo tempo no gramado ali, Adriano Almeida. Foi um strike. Um deles o Cauã Jesus, agora que está recebendo, inclusive, o atendimento médico. Pedro Carreirete também, o Herbert também, que os dois subiram num cabeceio juntos. Alguns jogadores aí precisando de atendimento, mas o Cauã é o que mais preocupa aí, porque o departamento médico preocupa sim, né, Cabela? Vai voltar o jogo e tudo mais, mas temos alguns instantes de paralisação, porque o departamento médico do Guarani está em campo e vai vestir aquela touquinha. Cortou. Porque teve sim um corte supercílio, né? Essa região sangra bastante no rosto. Foi o que aconteceu com o jogador do Guarani, que daqui a pouquinho já está em campo com um novo visual. O Marcinho subiu para cabecear, quando ele cai, ele tá de costas pro Cauã Jesus, o braço dele acaba batendo ali no supercílio do Cauã Jesus, que agora vai ficar como se fosse um nadador em campo, né, Gabi? Exatamente, um visual novo ali e dói uma barbaridade, né, porque sangra, aí incomoda essa touca, mas é o meia do Guarani, vai ter que atuar desta maneira. 17 minutos deste primeiro tempo, 1-0, o Bugrão tá ganhando. Edilson recebe, domina, faz a finta pra cima do Cachoeiro, dá um bico na bola, joga pro campo de ataque, ele busca o Juninho. Passa por ele, mas o árbitro pega uma falta do Juninho pra cima do Maurício Antônio, o jogo tá parado, é falta para a equipe do Guarani. Futebol Globo CBN, pode ligar, aqui tem jogo. Saborear um jantar no Barbacoa Shopping Dom Pedro é a definição de alegria. São os melhores cortes das melhores carnes. Faça já sua reserva. Falta cobrada, Guarani toca a bola com o Donato no campo defensivo, já faz abertura com o Inayan lá pela direita, recebe, domina o William Farias no círculo central do gramado, de primeiro dá um tapa na bola pro Cauã Jesus, ficou fácil reconhecer o Cauã Jesus agora, né? Uma touca branca correndo no meio do campo ali, bola volta lá com o Gabriel Mesquita, joga errado, quase o Maranhão. Faz o corte ali no lançamento do Gabriel Mesquita. Que coisa esse Gabriel Mesquita, hein? Arremesso, mano, cobrado pelo Paysandu. Tenta sair jogando lá pela direita, o Guarani faz a pressão. Comete a falta, o jogo tá parado lá pela esquerda, tá caído lá. Parece que é o Tylon que desabou lá, recebe a falta do próprio Cauã Jesus. Jogo tá parado, é falta pro Paysandu. 18 passados, primeiro tempo, 1-0, o Guarani tá ganhando. Herbert marcou a 13. Na falha do Gabriel Mesquita na cobrança do escanteio, hein? 1-0, o Bugrão tá ganhando. Resultado muito pra lá de importante pro Guarani. Edilson recebe pro Paysandu pela direita, já trabalha pelo meio. Com o Pedro Henrique, despacha pro campo de ataque. Lançamento é feito lá pro Juninho, forte demais. Vai lá, Kaique França, agora ele pegou. Foi lá o Kaique França, faz a defesa, estava sozinho. Ganha ali uns segundinhos preciosos para botar ordem na casa do Bugrão. Olha lá o Kaique França, sem muita pressa, né? Faz o lançamento, busca o campo de ataque, lançamento para o Cachoeira de cabeça, faz o desvio para o campo de ataque, buscava o Maranhão. Antes dele, o Edilson faz o corte. O árbitro pega uma falta do Maranhão em cima do Edilson. Sinceramente, não achei que foi falta não, viu, Adriana? Eu também não, achei que o Maranhão foi limpo nessa bola para buscar, mas... o árbitro marcou e o Paysandu vai tentando sair para o ataque. E vem lá pela esquerda, vem botando velocidade. Bota a bola na frente, cruzamento para o campo de ataque. Chega a Taylor do cruzamento, bate-rebate na grande área. Sobrou pelo meio, Caio Melo, tocou do lado, trabalhou a chegada. No desvio, bola pra fora, escanteio pro Paysandu, num bate-rebate danado ali no meio da grande área, hein, Adriana? A defesa do Guarani tem que ser mais incisiva nesses lances, né? Chutar pra longe, tentar evitar. O Caio Melo, jogador habilidoso, ele e o Juninho ali tentando fazer uma dobradinha. E aí chegou o zagueiro do Guarani com um pezão, colocou pra escanteio pro Paysandu. É o quinto escanteio no jogo, terceiro pro Paysandu, vem bola pra grande área, o Edilson tá na cobrança, lá pela ponta canhota de perna direita, vem levantamento fechadinho, primeiro pau, desvio de cabeça, pra fora do gol. Subia ali o Cleiton Pego. Deu uma testada, a bola foi pra fora, foi lá na torcida do Paysandu que tá ali atrás do gol do Kaique França, Adriana. Ele desviou na primeira trave, né, pra tentar pegar todo mundo de surpresa, foi na frente, subiu bem nessa bola, mas aí ela subiu demais pra sorte do Guarani. Segue 1-0 Bugre. 20, girando, tempo e placar do jogo no futebol da CBN Campinas.
Kaique França toma amarelo, encara o árbitro. Olha só a encarada que ele deu no árbitro lá e depois de ter tomado um amarelo, Adriano Almeida. Reclama, discute por conta de cera, né, Cabela? O Kaique França, o árbitro entendeu que ele tá enrolando e demorando muito para cobrar o tiro de meta, aplicou o cartão amarelo com 20 minutos de jogo só, o goleiro do Bugre já está pendurado. Cartão amarelo estranho esse, né? Pouco comum, né? Com 20 minutos. Se fosse já a etapa final, se ele já tivesse conversado com o Kaique França, mas na primeira oportunidade já esse cartão amarelo, eu não gosto desse tipo de arbitragem, não. Vem, vai Papão da Cruz Sul do câmbio de ataque, o Thailand toca mais atrás, Caio Melo faz o cruzamento, vem bola pra grande área, de cabeça ali pelo meio, fez o toque Juninho. Mas a bola vai pra fora, só tiro de meta que favorece a equipe do Bugre. Conferindo, 21 minutos passados de bola rolando. Primeiro tempo de jogo, Série C do Campeonato Brasileiro. Placar da CBN tá assim, ó, Paysandu 0. Guarani. O Guarani tem 1, Fábio Scheibe. Central da Bola. Nessa semana já tem a volta do Brasileirão e os clubes se preparam para isso. Tá rolando amistosos entre clubes aqui no Brasil. No Maracanã, Bahia e Fluminense. Fluminense e Bahia empatam por 0-0. E no Paraná, Cascavel 0. Corinthians também 0. Futebol Globo CBN. Chegava o Paysandu lá pela esquerda no cruzamento feito. Quem cortou foi o Donatão, botou pra fora, arremesso manual pro Paysandu se manter no ataque. Ali o Facundo Bonifácio, com arremesso manual já cobrado, toca na bola lá pela esquerda. O trabalho era feito por ali com o Pedro Henrique. Chega a zaga do Guarani para fazer o quarto da roubada, sai jogando lá pela direita. Lançamento feito no campo de ataque, saiu Gabriel Mesquita do gol. Eu não sei se ele quis tocar fraquinho ou se ele errou o chute ali, viu, Adriano Almeida? Saiu mascado esse chute, né? Parecia que havia um chutão para afastar tudo e aí ficou meio mascado com o atacante do Guarani entre ele e o jogador do Paysandu, que desce agora. Vem pro campo de ataque o Edilson, cruzamento lá na grande área. Kaique França sobe, faz a defesa, segura no lance, bota a ordem na casa do Guarani. Estranho esse Gabriel Mesquita no jogo hoje, hein, o Gabi? E aí o Guarani precisa estar atento a isso, né? Precisa experimentar a bola longa, principalmente pro Herbert, pro Guilherme Cachoeira, jogar essa bola atrás dos zagueiros para pegar o Gabriel Mesquita, que gosta de sair ali da área, né? Para ser esse líbero, um goleiro mais moderno, tá participando bastante do jogo, mas já falhou, já errou, o gol foi na conta dele. Então precisa finalizar um pouquinho mais, precisa explorar esse momento aí do goleiro do Paysandu. Vai acabar agora ali perigosamente aí no sistema defensivo, Maurício Antônio com ela. Vem trabalhando por o campo de ataque, tem a marcação do Juninho pra cima dele, dá um tapa na bola pela esquerda. Se apresentou Carlos Eduardo, tenta o lançamento, buscava na linha de fundo ali o Herbert. Antes dele quem chega pra fazer o corte é a zaga. Mas joga errado, Cachoeira, recebeu, dominou, bateu, pega o goleiro! Gabriel Mesquita. Cai para fazer a defesa no meio do gol, bota a ordem na casa do Paysandu, Adriana. Esse é o jogo do Guarani, Cabela, marcar a saída de bola do Paysandu, foi assim agora. O Herbert tomou, o Cachoeira finalizou. E de novo, os atacantes do Guarani fazem pressão na saída de bola. A bola sobra lá pelo lado esquerdo, por ali com o Bonifácio. Toca na bola para o campo de ataque para chegar do Thailand. Ele cai, recebe falta, outro jogo, outra vez o jogo está parado. É falta que favorece a equipe do Paysandu, 23:50. Bugrão tá ganhando, 1-0, você chegou agora, o Bugrão tá ganhando a 13 desse primeiro tempo, o Guarani fez 1-0 para cima do Paysandu, vai tocando a bola Paysandu na saída, ali pelo meio com o Carrerete, faz o domínio, olha alguém para fazer o passe, ninguém se apresenta, ninguém chega, ele toca do lado direito com o Edilson, devolve a bola por ali do Pedro Carrerete. Toca a bola lá do outro lado, lá do lado direito, vai trabalhando a saída de bola mais uma vez, pois não. E a informação que você me mostrou, né, 31 graus, sensação térmica de 38, então assim, essa marcação, pressão do Guarani, é óbvio que é interessante, é óbvio que é bom, só que você precisa ter físico para aguentar, então em determinado momento faz, depois descansa, para um pouquinho, volta, dá uns 10, 15 minutos e faz de novo. Vai ter que ter essa alternância, o torcedor vai ter que ter essa paciência, porque obviamente ele vai pedir, por que não faz isso durante o jogo inteiro? O jogador não aguenta. Então ele faz essa marcação-pressão, muitas vezes dá certo, recupera a bola. Se não der certo, tem que estar organizado, tem que ter essa retaguarda, porque o calor em Belém está muito forte. E é a combinação, né, da temperatura alta, 31 graus, de umidade alta, 70% de umidade.
A sensação vira uma panela de pressão, na verdade, né? Fica mais abafado, Fica abafado, vira uma panela de pressão e é assim que está lá na Curuzu. Vem Guarani para o câmbio de ataque, sobe de cabeça para fazer o corte lá pela esquerda, que chega a valer o Bonifácio. Faz o corte, a bola vai para fora, arremessa manual para o Guarani, que vai se mantendo no ataque lá pela direita, girando. Mais uma vez o tempo e o placar no jogo. No futebol da CBN Campinas, 25 passados, primeiro tempo de jogo. O placar da CBN tá assim, ó. Paysandu 0. Guarani. Herbert, 1 para o Bugrão. Central da Bola. No Brinco de Ouro, hoje à noite, tem final da Ladies Cup. Flamengo e Palmeiras jogam às 8 horas da noite. Futebol feminino, então, no Brinco de Ouro da Princesa. Decisão entre Flamengo e Palmeiras. Cartão. Oi. Cartão amarelo para Bruno Bispo, zagueiro do Paysandu. Segundo cartão no jogo, 1 para cada lado. Bruno Bispo e Carlos Eduardo. Kaique França também, né? Ah, Kaique França também, verdade. São 3 cartões, verdade. Esse do Kaique França, nós falamos da arbitragem e eu não marquei o cartão aqui. Que legal. E o Guarani tem falta a seu favor. Carlos Eduardo vai levantar essa bola para a área. É lá pela direita, vem bola para a grande área. Carlos Eduardo tá na cobrança, tá todo mundo lá no meio da área, hein? Tá todo mundo lá no meio da área. Carlos Eduardo da cobrança. Vai pintar levantamento. Autoriza o árbitro. Carlos Eduardo da cobrança. É falta para o Bugrão. 1-0. O Guarani tá ganhando. Carlos Eduardo da batida fechadinha. Xiriguidu! Gol! É do Bugrão! Cruzamento do Carlos Eduardo, Maurício Antônio. E parece que foi o último a tocar da bola, Maurício Antônio. Bola vai pro fundo, gol pra mim. Outra falha clamorosa. Foi direto, né? Foi direto pro gol, Carlos Eduardo. Direto pro gol, falha incrível. Maurício Antônio toca por último na bola. Na segunda trave, ele toca por último na bola, não tinha entrado ainda a bola. O Maurício Antônio joga pro fundo, gol Ziriguidum para Maurício Antônio. Em mais uma falha clamorosa do Gabriel Mesquita. A cobrança da falta sensacional do Carlos Eduardo. Mas o Gabriel Mesquita, Gabriel Mesquita. Deu Ziriguidum para o Bugrão, 2 para o Guarani, 0 para o Paysandu, Adriano Almeida. O calor dessa tarde em Belém não tá fazendo nada bem para o Gabriel Mesquita, goleiro do Paysandu. O Carlos Eduardo chutou forte, firme, é verdade. Uma bola no canto, totalmente defensável. O Gabriel Mesquita quase chegou a tempo. E aí, quando ele espalma essa bola, ela bate no pé da trave e vai para o outro lado. Quase passeando na linha, ela ainda não tinha entrado, mas aí o Maurício Antônio estava na segunda trave, conseguiu escorar na frente dos defensores do Paysandu sem impedimento. Guarani amplia 2-0. 2-0, 2 falhas do Gabriel Mesquita, mas o Guarani, tô nem aí. 2-0, Gabi Castro. Cabela, tem que experimentar, tem que chutar, tem que explorar esse mau momento, essa tarde ruim aí do Gabriel Mesquita. Foi muito inteligente, foi muito esperto o Carlos Eduardo. Todo mundo estava esperando, né, na cobrança de falta, aquela falta aérea, né, por cima, para um cabeceio, para uma jogada ensaiada. Ele bateu direto, rasteiro. O Gabriel Mesquita, ele acaba passando da bola e aí ela bate na trave, corre toda a linha e o Maurício Antônio estava na segunda trave, livre de marcação, então teve o bom posicionamento também do zagueiro bugrino para marcar o segundo gol, deixar o Guarani ainda mais tranquilo, ainda tranquilo na partida, mas tem que continuar jogando, porque é uma tarde de inspiração, é uma tarde em que o Paysandu vai atacar ainda mais e vai sobrar espaço para o Guarani marcar este terceiro. Futebol Globo CBN, pode ligar, aqui tem jogo. Fazer juntos é cuidar de cada detalhe. Vem aí o Nós, com o pronto atendimento da Unimed Campinas.
2-0, o Bugrão tá ganhando o Paysandu do campo de ataque, cruzamento vem pro meio da grande área, Maurício Antônio chega rasgando, dá um tapa na bola, rasga, né? Na verdade ele rasga lá no meio da grande área, atravessa todo o campo, vai sobrando lá no sistema defensivo do Paysandu com o Bruno Bispo, faz o domínio, toca na bola pro Carrerete, vem buscar o jogo ali pelo meio, Pedro Henrique, já faz de domínio, levanta a cabeça, busca o espaço, tem 2 jogadores fazendo a pressão, é o Herbert e o Maranhão ali, na saída de bola do Paysandu, Bonifácio, recebe na esquerda, ajeita a bola, aperta a canhota, despacha pro campo de ataque, lançamento feito pra grande área, passa por todo mundo, Kaique França faz a defesa ali com o pé, domina, espera a chegada do Juninho pra cima dele, pega a bola pra botar ordem na casa do Bugrão. Vamos girar mais uma vez o tempo e o placar do jogo no futebol da CBN Campinas. Passamos de 30 minutos de bola rolando o primeiro tempo de jogo. O placar da CBN tá assim, ó. Paysandu. 0 pro Paysandu. Guarani. 2, Herbert e Maurício Antônio. 2-0, Bugrão, Chaibe. Resultado importantíssimo do Guarani, que coloca o Bugre na liderança novamente da Série C, pelo menos até amanhã, quando amanhã o Brusque enfrenta o Itabaiana jogando fora de casa, mas nesse momento o Guarani volta à liderança, tem 26 pontos ganhos. Vem mais uma vez pro campo de ataque, a equipe do Paysandu rolando a bola lá pelo lado esquerdo, trabalhando a chegada do campo de ataque, Bonifácio tenta a tabela com o Tylon. Na devolução tem o corte por baixo feito, Inayan joga a bola para fora, arremesso manual para a equipe do Paysandu. Caio Melo, faz a finta, chega o Guarani, faz a roubada de bola, trabalha, a saída mais uma vez para vir para o campo de ataque. Vem buscando espaço mais uma vez o Cachoeira, bota a velocidade, carrega, deu um tapa nela, lançamento feito. Maranhão parou no meio do caminho ali. Foi uma tijolada também do Cachoeira. O Maranhão não chegaria não, né, Adriana? Não, muito forte essa bola, né? Cabela tentou ligar aí o ataque rápido, não deu certo. Lembrando que a última vez que o Guarani tinha vencido um jogo foi no dia 13 de junho, ou seja, quase um mês. Venceu no brinco 2-1 sobre o Caxias. De lá para cá, 3 jogos com 2 derrotas e 1 empate. O Guarani hoje vai voltando a somar 3 pontos de uma só vez. Ô Cabela, oi. Mais um dos melhores em campo, tá? O Guilherme Cachoeira tá em todos os lados, ele não fica só aqui no lado esquerdo, agora foi um exemplo, ele tava no meio campo, tava fazendo esse lançamento pro Maranhão, pro Herbert, olha aí, vindo buscar o jogo, então muito participativo, uma tarde muito boa do Guilherme Cachoeira até aqui. Vem Papão pro campo de ataque, Juninho. Recebe aqui pela direita, faz a finta, escapa da marcação, é o Tylon, vem com ela, dominada, faz a ligação com o Edilson. Na linha de fundo, pintou cruzamento, primeiro pau de cabeça. Tava lá, Donatão, para fazer o quarto e botar para fora e escanteio pro Paysandu, Adriana. Sobe alto agora o Rafael Donato, ele com o Maurício Antônio, que vão repetindo a dobradinha do último jogo. Mesmo o Rafael livre de suspensão, o Hélio Cizenando tá apostando na dupla. Donato e Maurício Antônio. Escanteio, sexto no jogo, quarto para a equipe do Paysandu, é pela direita. Edilson na cobrança, aperta a direita, levantamento para o meio da grande área, sobe a zaga do Guarani, faz o corte lá no meio da área. Despacha para o campo de ataque, tem ninguém do Guarani, sai trabalhando mais uma vez a chegada com o Marcinho. Aqui pela meia direita, ele tenta a armação de jogada para o Paysandu, tenta o lançamento em profundidade para o Edilson, chegou linha de fundo, cruzamento, rasteirinho para trás. Chega rasgando ali pelo meio o Carlos Eduardo. Tira o perigo da área, joga a bola para fora, arremesso manual que favorece a equipe do Paysandu, vai se mantendo. Arremesso manual cobrado, Marcinho com ela, aperta a canhota, tem levantamento, a zaga do Guarani faz o corte, ela sobra com o Carlos Eduardo, tenta sair jogando, o toque feito nas pernas do companheiro, a bola para fora, arremesso manual para o Paysandu, se mantém o Paysandu. Caio Melo recebe a cobrança do manual, ele ajeita a bola ali pela meia direita, busca espaço na chegada, ali pertinho do Marcinho, volta a bola mais uma vez pelo meio, o toque é feito pelo Pedro Henrique, trabalha lá pela esquerda, chegada do Facundo, tenta a finta, perde o lance. Guarani recupera a bola com o Herbert, bota a velocidade, vem pro campo de ataque. O Inayan fez o break, puxou pela meia, toca ali com o Herbert, tenta a tabelinha. Herbert devolve mais atrás, Calvão Jesus fez o passe de volta com o Inayan, estica lá na ponta direita, linha de fundo, forte demais. Só tiro de meta que favorece a equipe do Paysandu, Adriana. A jogada tentativa pela direita agora, de novo com o Guilherme Cachoeira, essa bola muito rápida novamente, mas o Guarani, apesar do calor, apesar de já estar em vantagem 2-0, não abre mão de atacar. Tem mais posse de bola aí nessa reta final do primeiro tempo. Gabi Castro, o Guarani mudou muito dos últimos 3 jogos para esse confronto contra o Paysandu. Tem uma ótima postura, se preparou muito bem, está organizado em campo, né? Aquela preocupação do início, quando o Paysandu puxou um contra-ataque livre de marcação,
foi acertada essa marcação, corre poucos riscos, né? O Kaique França ele teve um erro que não teve consequências, mas o Paysandu vem pressionando. Vem com o Marcinho no campo de ataque, pintou o lançamento por meio da grande área, Kaique França. Sai nos pés do Juninho, que chegava ali no meio da grande área, Adriano Almeida. Num contra-ataque, Marcinho tentou a ligação direta, uma bola rápida ali buscando o Juninho, mas o Kaique França, esperto, pegou sem problemas. Guarani já responde, vem com o Herbert pro campo de ataque. Por baixo o quarto é feito, o Bruno Bispo joga pra fora, fica reclamando que o último toque seria do Herbert. O árbitro tá dando só arremesso manual pro Guarani. É lá pelo lado direito, pertinho do escanteio, hein? Tem arremesso manual mais uma vez a equipe do Guarani. Lá pelo lado direito, vai se ajeitando lá pra fazer a cobrança o Inayan. Tem muita pressa o Inayan não. Cuidado, né? Ele vai dar cartão pra você, igual deu pro Kaique França, hein? Vai logo aí, faz a cobrança. Toma a distância lá o Inayan. Pra fazer a cobrança ali pertinho com o Herbert. Devolve no Inayan. Aí não, né, Herbert? O Inayan saiu lá da lateral, lá do campo defensivo para fazer a cobrança e o Herbert joga a bola para fora. Ai, ai, ai. 35. Vamos girar tempo e placar do jogo no futebol da CBN Campinas. Passamos de 35 minutos. É o primeiro tempo do jogo Série C do Brasileirão. Placar da CBN tá assim, ó. Paysandu 0. Guarani. O Grão tem 2, Chaibi. Futebol Globo CBN. Semifinais da Copa do Mundo definidas. Na terça-feira tem França e Espanha. Já na quarta-feira, a Argentina encara a Inglaterra. Fazia 36 anos que não havia somente campeões mundiais nas semifinais da Copa do Mundo. Viu, Cabela? 2 semifinais para sair faísca na Copa do Mundo. Aliás, acompanhe tudo aqui no futebol da CBN Campinas, hein? Passamos em 36 minutos. Tem ali o tiro de meta para o Kaique França. Não tem muita pressa. Vai, Kaique. Perto da canhota, despacha para o campo de ataque. Faz o lançamento no meio do caminho. Sobe o zagueirão do Paysandu para fazer o quarto e briga. Donato por ela. Ela sobra com o Juninho. Vai para a tabela com o Marcinho. Devolve lá na ponta canhota. Sai o Kaique França. A chegada do Pego lá, do Cleiton Pego, chegava por ali, mas o Kaique França mais esperto que ele, Adriana. É o expediente que o Paysandu tem usado, essas bolas longas procurando os atacantes para tentar um contra no máximo um zagueiro e o goleiro do Guarani. Não tem dado certo. Bugre vai vencendo e com superioridade 2-0. Futebol Globo CBN, pode ligar, aqui tem jogo. Saborear um jantar no Barbacoa Shopping Dom Pedro é a definição de alegria. São os melhores cortes das melhores carnes. Faça já sua reserva. Sai jogando a equipe do Bugre ali na frente da grande área com o Maurício Antônio. Rola a bola pela esquerda com o Renan Castro. Encosta a marcação do Caio Melo e já despacha. Lançamento é feito lá no campo de ataque. Maranhão dominou, colocou no gramado. Marcação encostada ali do Herbert. Fez o passe mais atrás. Protegeu bem a bola, tocou do lado, Maranhão chegou por baixo para fazer o quarta zaga do Paysandu. Ela vem com o William Farias, recebe a frente da grande área, escapa da marcação, deixa com o Cauã Jesus, ajeita na perna da canhota, busca alguém pro passe, ninguém se apresenta, ele inverte a jogada com o Renan Castro aqui pela ponta canhota, vem levantamento no meio da grande área, passa por todo mundo. Sai em linha de fundo, só tiro de meta que favorece a equipe do Paysandu, Adriana. Um levantamento do lado esquerdo, buscando alguém pelo lado direito, ninguém apareceu ali perto da linha de fundo, melhor para o Paysandu que já cobrou o tiro de meta, tem pressa. Até parece, Gabi Castro, até parece não, está se parecendo que os jogadores de Guarani estão percebendo, né, esse Paysandu nervoso em campo e principalmente preocupado com o goleiro, né? E tá partindo pra cima, né? E há esse contraste muito claro, porque o Guarani, ele tá muito tranquilo, ele tá muito confiante na partida, né? Você vê a saída de bola com o Maurício Antônio, com o Renan Castro, chegando até o Carlos Eduardo. O Guarani consegue fazer essa transição de forma muito tranquila. E o Paysandu muito afobado, vai errando muito passe, vai tentando de qualquer maneira. Então é importante o Guarani seguir com este plano de jogo e o quanto antes marcar esse terceiro gol para aí sim ficar tranquilo e praticamente garantir essa vitória. 38,5, o Renan Castro toca na bola do lado. Ali do ladinho com o William Farias, já bota a bola no campo de ataque, vem buscando o Cauã Jesus. Ele carrega a bola pelo lado esquerdo, vem carregando, não tem combate nenhum. Ele chegou à frente da grande área, rolou a bola ali para a chegada do Herbert, invadiu a grande área, de cavadinha vai pintar um golaço para fora do gol! Ele tentou de cavadinha, só que estava sem ângulo, a bola foi para fora, Adriano Almeida. Fez quase tudo certo agora o Herbert, resolveu acelerar sozinho a jogada para buscar o gol, passou por grande parte da grande área carregando essa bola com velocidade, sem conseguir que ninguém do Paysandu alcançasse. Na hora da finalização,
aumentou o tom da cavadinha, né? Ela subiu demais, tocou muito forte nessa bola. Mas a intenção foi boa jogada do atacante do Guarani. Cabela, já que a fase tá boa, me lembrou o Bellingham, Inglaterra contra a Noruega no primeiro gol. Ele vai cortando pro meio da área, vai limpando a jogada, só que daí ao invés de bater cruzado, ele tentou uma cavadinha e foi por cima. Menos, Gabi. Um pouquinho, né? Um pouquinho menos, Gabi. Tá bom. Um pouquinho menos. Vem Bugrão pro campo de ataque mais uma vez, descendo lá pro lado direito. Vem cruzamento, racheirinho, veio por baixo. Olha o zagueirão! Ô, zagueirão! Carrerete. Não é só o Mesquita não, viu? Tem que acreditar em todo mundo. Será que teve alguma festa lá em Belém do Pará ontem à noite? O pessoal tá meio desligado do jogo, viu, Muito gente? tacacá, né? Meu Deus do céu, hein? A galera tá meio desligada ali do jogo. Vem passando pro campo de ataque lá pro lado direito, vem carregando com o Facundo Bonifácio. Cruzamento da grande área, chega Maurício Antônio para fazer o corte, ela passa pelo Inayan, vai sair em arremesso manual pro Paysandu, se mantém no ataque. Arremesso manual cobrado, bola tocada com o Marcinho, ali pela meia esquerda. Caio Melo vem buscar o jogo, Cauã Jesus encosta, vem bola para a grande área, sobra de bola pelo meio. Maurício Antônio fez o corte, mas a bola sobrou com o Edilson, pega bem na bola, bateu para longe do gol, tiro de meta para a equipe do Bugrão, Adriana. É que a tarde do Paysandu tá daquelas mesmo, mas agora, olha, o setor defensivo do Guarani começa a ficar tudo muito tranquilo. Perdeu essa bola, deu a bola de graça pro Edilson da entrada da área. É que o Edilson ajeitou, até poderia ter batido com mais qualidade, mas nada deu certo, melhor pro Guarani, que só tem tiro de meta a seu favor. Não lembrou do Bellingham mesmo? Agora nem no replay o cabelo. Girando o tempo e placar do jogo do futebol da CBN Campinas. Quase 41, primeiro tempo de jogo, placar CBN tá assim, ó. Paysandu 0, Guarani 2, Fábio Scheibe. Central da bola. Ô, Cabela, tá tudo 0-0, viu, Cabela? Ô, louco. Anápolis e Maringá, Ituano e Ferroviária e Maranhão e Ipiranga. Hoje pela manhã, o Santa Cruz venceu o Barra fora de casa por 2-1 e a Inter de Limeira fez 1-0 pra cima do Amazonas, Cabela. Futebol, vamos Fábio Scheibe, por favor, manda um zap pra essa galera que não tá fazendo gol pra ouvir a CBN, pra aprender com o Guarani como que faz gol. Vai lá. Manda pra galera. Doutrinando o Bugrão, hein? Doutrinando. 41-40. Bugrão no campo de ataque. Trabalha mais uma vez o Maurício Antônio. O que é isso, Maurício Antônio? Ele girou, deu um bico pro campo de ataque. Tem uma outra bola em campo lá na grande área? Impressão minha ou tem uma outra bola em campo lá na grande área? Lá do Kaique França. Donatão de cabeça fez o corte, joga a bola pro campo de ataque. Chega mais uma vez a bola espirrada lá com o Facundo Bonifácio. Ele já bota a velocidade e vem pro campo de ataque. Rola a bola com o Thailand. Lá do lado esquerdo ele faz o domínio, puxa pela perna direita, encosta a marcação do William Farias. Recua um pouquinho mais atrás com o Marcinho, já faz o domínio, vem carregando a equipe do Paysandu. No campo de ataque ele vai buscando espaço por ali. Deu um tapa na bola, joga a bola lá do lado esquerdo. Vem cruzamento para a grande área, bateu no Cauã Jesus. Sombra com o William Farias, ele joga a bola no contrapé. Joga errado, recupera a bola mais uma vez o Paysandu. Marcinho de fora da área, bateu. Kaique França faz a defesa e bota a ordem na casa do Guarani, Adriana. Mais uma entregada de graça agora do setor defensivo do Guarani tentando sair jogando. E aí a bola nos pés do jogador do Paysandu, que mais uma vez erra na finalização. O Guarani precisa ficar ligado nessa saída de bola. Futebol Globo CBN, pode ligar, aqui tem jogo. Fazer juntos é cuidar de cada detalhe. Vem aí o Nós, com o pronto atendimento da Unimed Campinas. Recupera a bola, a equipe do Paysandu trabalha com o Carrerete no campo defensivo. Ali pertinho do círculo central do gramado, o Pedro Henrique. Eu ia falar Carlos Henrique. Pedro Henrique faz o domínio, vem para o campo de ataque mais uma vez buscando o Carrerete. Faz o break, olha, Marcinho chega, recebe de primeira, faz o passe ali com o Pedro Henrique. Mais uma vez lá pela esquerda com o Bonifácio. Volta a bola com o Pedro Henrique. Vai trabalhando a bola, a equipe do Paysandu perde o jogo por 2-0. O Bugrão tá bonito na frente. Vem pela direita, recebe mais uma vez o Edilson, livre de marcação, abre o braço para fazer o passe lá na linha de fundo com o Marcinho, devolve Edilson, encosta a marcação em cima dele. Ele gira, breca, toca do lado, passe errado. William Farias recebe um presentaço, tenta o toque com o Cauã Jesus, joga esquisito, mas o Cauã evita a saída, fica com ela, encosta a marcação para cima dele, o Juninho. Ele breca, gira o corpo, tenta o passe mais atrás ali, tem pressão em cima dele, o árbitro para, pega uma falta, é falta pro Guarani do campo defensivo. Ô, Cabela, oi. O 2-0, ele é maravilhoso, mas ao mesmo tempo ele te força a manter uma concentração. Então aquele erro de passe do William Farias, saindo um pouquinho displicente, o Cauã Jesus agora que vai dominar a bola, deixa ela escapar.
é refém deste 2-0. Você tá confiante, você tá bem, o seu adversário tá mal, mas te força a manter uma concentração pra manter um nível lá no alto. Rouba a bola, o Herbert vem pro campo de ataque, encara a marcação, sassaricou, bateu, explodiu no zagueiro. Ela sobra com o Maranhão ali pela meia direita, rolou com o Carlos Eduardo, bateu. Meu Deus do céu, onde ele mandou essa bola, gente? Fora do estádio, caiu em cima da viatura da polícia que tá lá do lado de fora, lá fazendo a segurança, Adriano Almeida. Certamente, porque a arquibancada ali atrás do gol da Curuzu não é muito alta. O Carlos Eduardo ganhou o leitão da tarde e essa bola certamente tá lá na rua, na frente da Curuzu. Que coisa, hein? Quando você fala ganhando por 2-0, tem que tomar cuidado, como o Egito não tomou, né? Então, tem alguns exemplos, né? Recentemente, acho que teve um jogo do Atlético Goianiense CRB, tava 3-0 e no segundo tempo foi 3-3. Então nós temos exemplos aí, tem que manter aí a intensidade. Vem Paysandu, cruzamento na área, Kaique França fica com ela, bota a ordem na casa do Bugrão. 45. Mais 5. Vamos a 50 nesse primeiro tempo, tá 2-0 pro Guarani. Reta final de primeira etapa no estádio da Curuzu. Vem Guarani com o Maranhão, recebe, domina, coloca no gramado de calcanhar, rola a bola para a chegada. Ali pela meia direita do Carlos Eduardo, ele faz o break, gira o corpo, tenta o lançamento para o Cachoeira. A bola tocou ali na chegada do Bruno Bispo. Pra sorte do Paysandu, porque o Cachoeira ia sair na barba ali do Gabriel Mesquita, hein? Trabalha a saída do Paysandu, mais uma vez vem pro campo de ataque, já bota a bola ali pelo meio, Juninho perde a bola, recupera o Guarani, vai tocando o Guarani ali pela meia, busca o espaço, Carlos Eduardo, perto da direita, tem proteção ali do Marcinho pra cima dele, pede uma falta, tentou cavar uma falta onde não precisava o Carlos Eduardo, sobra com o Marcinho, bota no campo de ataque, lançamento é feito aqui com o Taylan pela direita, tenta o cruzamento, bateu em cima do Renan Castro. A bola voltou em cima do Taylan, fica reclamando ali com o auxiliar número 1, o senhor Rodrigo Guimarães Pereira, mas está dado só tiro de meta, Adriana. O jogador do Paysandu queria o escanteio, mas depois que a bola bateu no Renan Castro, resvalou no Taylan antes de sair em linha de fundo. Pra azar, né, do atacante do Paysandu, é só tiro de meta pro Guarani. Vai se ajeitando ali o Kaique França, bico na bola perto da canhota no campo de ataque, lançamento foi feito, sobe de cabeça ali pelo meio do Maranhão, a bola vai no peito do Bruno Bispo, ele já ajeita, coloca no gramado, trabalha ali pela intermediária, mais uma vez a equipe do Paysandu, tenta chegar do campo de ataque, a bola volta com o Carrerete, que já dá um tapa nela pro Edilson, lado direito, vem pro campo de ataque o Edilson, toca do lado, curtinho, Taylan, com ela, devolve no Edilson, tem a marcação em cima dele, tenta o lançamento pro Caio Melo, melhor por Kaique França, fica com ela para botar ordem na casa do Bugrão. 47, hein? Teve o toque de 47 minutos aí deste primeiro tempo de jogo. Vamos a 50. O Júnior Rocha infeliz da vida ali na lateral do campo, viu, Adriano Almeida? Muito bravo. Ele que já comandou o Guarani, mas tá difícil motivar esse time nessa tarde de hoje, viu, Cabela? Olha o Bugre. Vem Bugrão pro campo de ataque, Renan Castro. Toca mais atrás com o Cauã Jesus, que recua. Mais uma vez ali com o Maurício Antônio. William Faria, círculo central do gramado, Maurício Antônio recebe. Fez um tapa na bola aqui pela esquerda com o Renan Castro, devolve no William Farias. Vai tocando a bola a equipe do Bugre, tentando chegar do campo de ataque. Pintou o lançamento ali pro Maranhão, sobe o Carrerete de cabeça, a bola sobra com o Gabriel Mesquita. Pra botar ordem na casa do Papão, 47-40. Lá pela esquerda sai jogando mais uma vez o Paysandu, hein? Com o Bonifácio, bota no campo de ataque, lançamento foi feito ali com o Juninho, tenta domínio, marcação forte em cima dele, tenta evitar a saída, mas tem um arremesso manual para o próprio Paysandu. Marcinho recebe, recua a bola mais uma vez, começa tudo de novo, sistema defensivo do Paysandu, vai buscando a bola Marcinho, mais uma vez com ela, perto da direita, inverte a jogada para o Edilson. Marcação distanciada do Edilson, ele caminha com a bola, preparou batida, rasteirinha por baixo, Maurício Antônio no meio da área. Tava lá para fazer o corte. Maranhão ajeita de cabeça para o Carlos Eduardo. Ameaça o lançamento, prefere a finta. Faz a abertura pela direita. Herbert já recebe a bola, faz o domínio. Encosta para cima dele o Facundo Bonifácio. Ele faz o recuo ali para começar o Guarani de novo. Sistema defensivo, hein? Com o Williams Farias está ali com ela. Faz o domínio, círculo central do gramado. O Guarani está pedindo pelo amor de Deus para acabar esse primeiro tempo, hein? 48-40. Vai tocando a bola o Guarani do lado. Vai gastando o tempo do outro, sem muita objetividade, agora perdeu a bola, cai o Melo, recebe, bota a bola mais atrás ali com o Edilson, o Cauã briga pela bola e o árbitro anota a falta, já cobrada pelo Paysandu, bota a bola no campo de ataque, vem descendo mais uma vez com o Taylan, faz o domínio, rola a bola pela intermediária, Marcinho, tentou a batida, o árbitro acompanha, diz que não foi nada, só posse de bola pro Guarani ali com o Kaique França, Adriano Almeida. O Marcinho travou na hora do chute junto com o jogador do Guarani,
E aí reclamou uma falta. O árbitro estava em cima, não viu falta, melhor para o Bugre. O Kaique França já vai repor a bola. Último giro do cronômetro, hein? Vem bola para o campo de ataque, lançamento foi feito. O árbitro pega uma falta do Herbert ali para cima do Facundo, já cobrado. Manda voltar um pouquinho mais atrás ali. 2 palmos para trás para a cobrança da falta. Pronto, tá tudo certo, falta cobrada. Sai jogando mais uma vez, o Paysandu vem com o Carrerete. Dá um tapa na bola pela direita com o Edilson. O Júnior Rocha pede para todo mundo ir para cima lá, vai para todo mundo para cima. Finalzinho de jogo, finalzinho de primeiro tempo. Vem mais uma vez o Marcinho. Lançamento na linha de fundo. Toma a frente ali o Renan Castro. Chega por baixo para cometer a falta o Juninho. Falta, é o Tylon, né, que tava ali. A falta anotada é falta pro Guarani. Vai terminar o primeiro tempo, viu, Adriana? Era tudo que o Guarani queria, né? Uma falta para cozinhar esse finalzinho de primeiro tempo. Apita o árbitro. Fim de papo, fim de primeiro tempo na Curuzu. Paysandu 0. Guarani 2. Central da Bola. Valeu, Carlos Cabelo, intervalo de jogo na Curuzu. Boa e bela vitória do Bugrão. Boa, Bugrão. Vitória essa que faz o Guarani voltar à liderança da Série C. 2-0, é verdade que com 2 falhas do goleirão Gabriel Mesquita, né? Que inclusive já passou pelo brinco de ouro da princesa, mas o Guarani não tem nada com isso. Foi lá, marcou os 2 gols e está vencendo essa partida complicada contra o Paysandu lá na Curuzu. 4 horas e 54 minutos. Gabi Castro. O Guarani com um primeiro tempo quase que perfeito, né? Podemos dizer. Não sofreu, marcou 2 gols, tá tranquilão. E a vitória tá sendo bem encaminhada, né, Gabi? Foi um Guarani muito organizado, tranquilo, confiante, esquema tático certeiro. Essa mudança do Hélio Cizerando fez muito bem para o Bugre, com 3 atacantes. Forçou. E aí o Gabriel Mesquita entregou 2 gols. Placar merecido. Merecido sim, 4 horas e 54 minutos, intervalo de jogo na Curuzu. Com essa vitória, como eu disse anteriormente, o Guarani está reassumindo a liderança da Série C. Série C que tem mais 3 jogos em andamento. O Maranhão acabou fazendo agora no finalzinho 1-0 contra o Ipiranga, mas as 2 outras partidas, tanto Ituano contra a Ferroviária e também Anápolis e Maringá, seguem 0-0. Neste momento o Bugrão é a líder, tem 26 pontos. A Inter de Limeira, segunda colocada. A Inter venceu hoje pela manhã o Amazonas jogando lá em Limeira, é a segunda colocada. O Brusque é o terceiro, tem 24. O Brusque só joga amanhã na rodada, enfrenta o Itabaiana fora de casa. O quarto colocado é o Santa Cruz, tem 24. Caxias, quinto, 21. Paysandu estaciona na sexta colocação com 20 pontos. Maringá é o sétimo com 20 e o Ituano está voltando ao G8, mesmo empatando. O Ituano é o oitavo colocado também com 20 pontos ganhos. E olha como tá embolado essa Série C, né, Fábio? Tá muito embolado. Ô, Gabi, olha só, vou te falar aqui, ó, do primeiro até o... deixa eu ver, do primeiro até o 12º, podemos dizer. É verdade, o Guarani tá ainda 26, mas o 12º tem 19. Olha só, o 12º com a vitória, que é no caso o Ipiranga, que está perdendo, se tivesse vencido já ultrapassaria o Ituano, entraria no G8 da competição. Porque se o Guarani perde a partida, ele sai do G4, com a vitória ele é líder. Então os primeiros colocados estão muito próximos. Essas 3 rodadas que o Guarani tropeçou, serviu para quem estava atrás pudesse chegar. Então essa reta final, os últimos 5 jogos, tem um jogo complicado contra a Inter de Limeira aqui no Brinco de Ouro, que é a melhor visitante da competição. Então essa reta final certamente vai ser muito disputada, vai pegar fogo, e é importante o Guarani vencer hoje o Paysandu para retomar esse caminho das vitórias e ficar aí com essa primeira colocação. Só para carimbar, aqui, Gabi, a próxima rodada tem Guarani e Inter de Limeira no dia 27/7, né, 27 de julho, uma segunda-feira, às 8 horas da noite, a 15ª rodada. Na 16ª, o Guarani sai para enfrentar o Anápolis. O Anápolis, neste momento, é o lanterninha da competição. Pela 16ª rodada tem Anápolis e Guarani. 17ª, o Guarani recebe o Ipiranga no Brinco de Ouro da Princesa. Na 18ª rodada, o Guarani vai até a Paraíba enfrentar o Botafogo. Difícil, também, brigando, né, também pra classificação. Briga. E olha só qual que é a 19ª rodada, a última dessa primeira fase. Encara justamente o Brusque, que está ponto a ponto aí, lutando pela liderança. Jogo no Brinco de Ouro da Princesa, marcado para o dia 29 de agosto.
às 5 horas da tarde, Guarani e Brusque pela 19ª rodada. Dos 5 jogos, tem 3 difíceis, né? A Inter de Limeira aqui no Brinco, que é a melhor visitante da competição. Botafogo da Paraíba fora de casa, brigando por uma vaga, brigando pela classificação. E o Brusque, talvez aí valendo um jogo da liderança para lotar o Brinco de Ouro e chegar com muita moral no quadrangular. Antes dessa partida de hoje, a diretoria Bugri, na própria comissão técnica também, calculavam mais 2 vitórias para pelo menos se garantir já na próxima fase, não a liderança, né? Mas a classificação à próxima fase. E com essa vitória agora contra o Paysandu já dá um belo salto, hein? Certamente, pensando em classificação, muito bem encaminhado, mas óbvio que pelo elenco, pela expectativa, é para terminar essa primeira fase na liderança. 4 horas e 58 minutos, a gente vai pro rápido break, daqui a pouco a gente volta falando mais sobre Guarani e Paysandu. O Guarani vencendo 2-0 lá no norte do país, lá em Belém, contra o Paysandu no estádio da Curuzu. Futebol Globo CBN, pode ligar, aqui tem jogo. Central da Bola. Futebol Globo CBN. Oferecimento Unimed Campinas. Entende você como ninguém. Barbacoa muito além da carne. Futebol Globo CBN. Futebol Globo CBN. Futebol Globo CBN. Futebol Globo CBN. Quer um plano para curtir as férias? Deixa com a gente! Ative o modo férias da Unimed Campinas e tenha mais tranquilidade onde estiver. Planos de saúde com 100% de desconto na segunda mensalidade para você, sua família ou empresa. Mais vantagem, metade da coparticipação até dezembro de 2026. Tudo para você curtir as férias sem preocupação. Acesse unimedcampinas.com.br e contrate. Consulte condições. Promoção por tempo limitado. 4 em Campo CBN. Um bate-papo completo e bem-humorado sobre o esporte. Com o melhor time de comentaristas do rádio. Lances de primeira, passes de efeito e alguns chutes na canela. De segunda a sexta, nas noites da CBN. Apresentação: Carlos Eduardo Éboli. Ouça a CBN Campinas pela internet. Acesse cbncampinas.com.br. Fique ligado na informação 24 horas por dia. CBN Campinas, a rádio que toca notícia também na internet. Fatiando, degustando, vou comemorar. Vou comer o meu churrasco lá no Barbacoa. Encontrar os amigos, reunir a família. Que delícia de salada, sempre tudo de bom. Quando passa o garçom, quanta gentileza. Eu sentada nessa mesa já não penso mais em nada. Uma carne bem no ponto em boa companhia. Uma fatia, uma conversa, meu Deus, que coisa boa. Muito prazer em receber, preparar e servir. Menu especial Barbacoa. No jantar por R$ 128. Parque Dom Pedro Shopping. Lá no Barbacoa. O noticiário esportivo em destaque nas manhãs da CBN Campinas. O dia a dia dos clubes, os treinos, a análise dos jogos, o mercado da bola e tudo sobre os principais campeonatos do país estão no CBN Esportes. De segunda a sexta, a partir das 11 da manhã, aqui na CBN. Estúdio CBN. De segunda a sexta, sempre das 2 às 4 da tarde, você confere entrevistas, educação, tecnologia, cultura e muito mais. Em 99,1 FM.
Central da Bola. 5 da tarde, 3 minutos em Campinas, intervalo de jogo na Curuzu, lá em Belém do Pará. O Guarani conquistando a vitória, tá voltando a vencer nessa Série C após 3 rodadas, tá batendo o Paysandu por 2-0. Resultado importante pro Bugre, porque o Guarani, com essa vitória, reassume a liderança da Série C. O Bugrão voltando a vencer e, mais que isso, brigando aí pelo topo da tabela. Herbert marcou e Maurício Antônio também fizeram os 2 gols do Guarani. Herbert marcou aos 14 minutos, Maurício Antônio aos 27, com belas ajudas do goleiro Gabriel Mesquita. O seu xará foi mal no jogo, hein, Gabi Castro? Seu comentário aí dessa partida, o Guarani aproveitando as falhas do arqueiro que já passou pelo brinco de ouro da princesa, Gabi. O comentário do jogo. Será que algum torcedor do Guarani tem saudades de Gabriel Mesquita? Ainda mais com o Kaique França no gol, acho que pouco provável, né? Se tivesse saudades, agora tá podendo matar bem as saudades, tá agradecendo ao goleiro aí pela boa atuação, pelo menos pro Bugre nesta tarde. O Gabriel Mesquita que ficou 3 temporadas, né? 2020, 2021, voltou em 2024, fez 59 jogos pelo clube. Mas, tirando as falhas do Gabriel Mesquita, que óbvio, né, contribuiu para este placar de 2-0, o Guarani faz um bom jogo, viu, diante do Paysandu. Ele consegue controlar o adversário, ele não ficou só se defendendo, ficou um jogo laicá de muito equilíbrio. E é claro que o gol cedo ele acaba facilitando a partida, né? Com 13 minutos, o Guarani fez 1-0 na falha do Gabriel Mesquita, mas no bom posicionamento também, porque o Herbert acreditou na jogada. Era uma bola aérea pelo alto, que certamente o goleiro iria encaixar ela tranquilamente e acabou falhando o Gabriel Mesquita. Ele deixou escapar. E aí esse posicionamento do Herbert, que foi a surpresa do técnico Hélio Cizenando, deixando o Isaac, tira um homem de meio campo, coloca mais um atacante. E foi um Guarani que foi mais pra frente, que teve presença de área. E este atacante que acabou sendo a surpresa na escalação, acabou marcando o primeiro gol. Então o Hélio Cizenando tem muito mérito de mexer taticamente na equipe, tirando um jogador de meio campo, colocando mais um atacante, voltando aquele esquema com 3 atacantes, que já foi muito criticado pela torcida bugrina, né? Pela ausência que tinha de variação, porque era sempre 4-3-3, essa era a reclamação nos últimos anos. E aí o Hélio Cizenando coloca o 4-3-3 e que funcionou neste primeiro tempo contra o Paysandu, porque o Guilherme Cachoeira foi muito acionado, então o lado esquerdo do Guarani funcionou. O Herbert, que foi o atacante pela direita, também marcou o primeiro gol. E no segundo gol veio o cruzamento, veio a cobrança da falta, e aí méritos também do Carlos Eduardo, que vem fazendo uma boa partida, né? Sem o Isaac, ele consegue auxiliar o Cauã Jesus nesta armação de jogada, nessa saída de bola com qualidade, cobra a falta, acaba passando ali o Gabriel Mesquita, ela bate no pé da trave e sobra na segunda trave para também livre, ex-jogador do Paysandu, então a lei do ex funcionando, para o Maurício Antônio marcar o segundo gol, isso aos 26 minutos. Então se a gente for pensar com 26 minutos já 2-0, facilita muito, dá tranquilidade, dá confiança para o jogador do Guarani, que demonstrou isso no toque de bola, na saída, e aí chamem a atenção no primeiro tempo e fica esse recado para o segundo tempo, né? O que o Guarani precisa fazer na etapa final? É manter esse estilo de jogo, é manter essa concentração, porque certamente com 2-0 agora, o Júnior Rocha, ele vai conseguir corrigir ali alguns erros. Ele vai demonstrar, olha, nossa saída de bola não tá funcionando, a bola parece que tá queimando no pé, vamos ter um pouquinho mais de tranquilidade, vamos tocar o lado direito aqui de ataque, chega com perigo, sempre com o Edilson, tá caindo por aqui também o Tylon, então ele vai explorar o que foi de bom no primeiro tempo. E aí na etapa final, acaba melhorando de rendimento, no desespero, na pressão do Paysandu, isso pode complicar para o Guarani. Então tem que manter a postura. O Guarani precisa querer também essa posse de bola e continuar explorando o contra-ataque, porque se você ficar muito recuado, o campo fica muito grande e aí vem o cansaço e aí você não consegue nem puxar contra-ataque. Você precisa correr o campo inteiro e ainda ter perna para poder finalizar. Então para essa etapa final, manter essa postura, ter a posse de bola, vai tirando a confiança do Gabriel Mesquita, vai finalizando, vai cruzando
essa bola na área, porque ele já demonstrou deficiência aí nessa saída de gol. E aí, para poder fazer esse terceiro gol e jogar com ainda mais tranquilidade e poder garantir essa vitória, que é tão importante, né? Porque interrompe essa sequência de 3 jogos sem vitória e deixa o Guarani na liderança da Série C. 5 horas, 8 minutos, 14 minutos de intervalo na Curuzu. Os times já estão voltando. A gente vê que o Paysandu deve alterar bem a equipe aí neste segundo tempo. E eu passo o comando então para Carlos Cabela, que vai trazer as emoções dos 45 minutos finais, esperando justamente essa vitória do Bugrão, que você prometeu lá no início da jornada. Eu te perguntei, você falou que o Bugrão vencia hoje. Está vencendo, hein, Cabela? Que nós falamos lá no início, né? Tanto o Gabi falou, eu também disse, que o seguinte, tinha que jogar com o olho sempre aberto, porque uma derrota para o Paysandu hoje pode deixar perigosa a situação do Guarani na classificação, essa que é a verdade. Agora uma vitória não, é o contrário, né? Uma vitória vai deixar muito tranquilo, vai liderança. Dar um passo muito importante neste momento a liderança, mas um passo muito, muito importante, distanciando do lado do 9º colocado. Exatamente. Esse que é o Guarani tem que olhar para isso daí também. E também não chegar numa quartas de final novamente, naquela segunda fase lá de desespero, como foi ano passado, né? Então, e o torcedor do Guarani lembra muito bem como foi ano passado. Tem que decidir em casa. Tem que decidir em casa. Exato. Tem que terminar na primeira colocação e começar muito bem a etapa final. A gente comentava com o Gabi também um pouco antes de passar em definitivo para você, Cabela, que a diretoria bugrina, a própria comissão técnica também, antes dessa partida contra o Paysandu, calculava 2 vitórias para pelo menos conseguir a classificação. Com essa vitória contra o Paysandu já dá um passo bem importante rumo ao objetivo, né? Então, mas assim, duas vitórias para se classificar no geral. Mas como disse o Gabi, é importante estar numa classificação entre os 4 primeiros. Se for entre primeiro e segundo, melhor ainda, porque aí vai decidir sempre em casa. Isso é importante. Muito bem, Paysandu tá mexendo de baciada lá. Adriano Almeida vai trazer daqui a pouquinho para nós. O Guarani parece que não tá mexendo. O Guarani vai com os mesmos que terminaram o primeiro tempo, mas para o segundo tempo o Paysandu está mexendo aí com 3 substituições para essa segunda etapa. E o técnico Júnior Rocha, também ex-Guarani, com passagem aqui pelo Guarani. Muito bem, tudo anotadinho aí já, Adriana? Sim. Então vamos lá então, vamos ver quem saiu e quem entrou. Bom, saíram, né, então, 31, Facundo Bonifazzi, o camisa 19, Tailon, e também deixou o gramado o 75, Cleiton Pego. Então, Bonifazzi, Tailon e Cleiton Pego saem para as entradas do 77, Luciano Taboca, do camisa 80, Pablo Alcântara, e também do 99, Lucas Cardoso. Muito bem, Pablo e Lucas Cardoso. Os 3 que entraram aí. E o Júnior Rocha tem que fazer alguma coisa para mexer com esse time também, né, Gabi? Apita o árbitro! Bola tá rolando, segundo tempo de jogo. Paysandu, Guarani. Opa! Eu falava com o Gabi Castro, tem que mexer nesse time do Paysandu pro segundo tempo, né, Gabi? E demonstrou a insatisfação, né? Mexendo 3 vezes na equipe, principalmente do meio pra frente, né? Com o Tailon e com o Cleiton Pego, colocando aí o Lucas Cardoso e também o Pablo Alcântara. Então vem pra cima do Bugre nessa etapa final. Tem uma falta anotada ali pelo meio, falta e amarelou já. Lá no comecinho do primeiro tempo, antes dos 10 minutos, o árbitro já tinha ameaçado o Herbert para não fazer mais falta. Agora ele fez e tomou cartão amarelo. A Adriana confirma daqui a pouquinho porque já foi cobrada. Vem para o campo de ataque, passando bola para a grande área. Donato sobe para fazer o corte, ela sobra com o Herbert. Faz o domínio o Herbert, tenta escapar da marcação, vai programado, pede falta, o árbitro anota e falta. É falta que favorece o Guarani e é o terceiro amarelo. Aliás, é o amarelinho que pode deixar o Herbert fora, é isso, Adriana? Na verdade que deixa, né, Cabela? O Herbert que hoje ganhou a vaga de titular no lugar do Isaac, poderia ter uma sequência aí como titular do Guarani, mas não. Assim como o Carlos Eduardo, que também foi amarelado no primeiro tempo, os 2 desfalcam o Guarani na próxima rodada, jogo importantíssimo contra a Inter de Limeira no Brinco de Ouro. Muito ruim esse cartão por conta da falta de sequência pro jogador que marcou o gol ainda. E do Carlos Eduardo também, que vê uma Inter de Limeira pela frente, né? Também vai ter que alterar a equipe, vai ter que pensar aí na formação, talvez com o retorno do Isaac.
Sai jogando mais uma vez o Paysandu com o Edilson lá pela direita. Ele busca espaço por ali pelo campo defensivo. Maranhão encosta a marcação e recua lá atrás com Pedro Carrerete. Fala, Fábio Chaib, tem mensagem aí? Tem mensagem sim, mandando um abraço aqui pro Alcindo Guerra, do Jardim São Marcos, tá feliz com a vitória do Bugre. Também a Lídia Gomes em Indaiatuba, curtindo a nossa transmissão. Um abraço especial aqui para o Humberto Rico, de Sumaré, acompanhando a transmissão do Guarani, pedindo um abraço pra filha dele, a Maria Alice, e pra esposa Manuela. Tá feliz aí com a vitória do Bugrão, o Humberto Rico, viu, Cabelar? Abraço então pra Maria Alice e pra Manuela, isso? Maria Exatamente. Alice e Manuela. Abraço pra elas aí ligadas e conectados com a gente aqui no futebol da CBN Campinas. Vem Paysandu pro campo de ataque lá pela direita. Encara a marcação, Edilson vai receber da linha de fundo. Só faz a proteção. Guarani, bola pra fora, tiro de meta que favorece a equipe do Bugrão. 2 minutos e meio de bola rolando deste segundo tempo. Tá 2-0 pro Guarani, vencendo o jogo, os gols marcados no primeiro tempo. O Kaique França, que já tem amarelo, continua lá demorando lentamente para cobrar o tiro de meta. O árbitro vai lá, já chama a atenção de novo do Kaique França. Tem tiro de meta para a equipe do Bugrão para reposição de bola. Vai lá Kaique França, de perto da canhota, vai despachar a bola lá para o campo de ataque. Dão bicando a bola, ela vai caindo lá na intermediária do campo de ataque. Sobe Maranhão de cabeça e escora. Ela vai sobrando ali com o Herbert, não consegue o domínio. O Edilson fica com ela, já abre pelo lado esquerdo, trabalhando a chegada ali do Taboca. Taboca vem para o campo de ataque, bota na frente, o lançamento foi feito, fez o quarto no meio do caminho, a zaga do Bugre. No bate, rebate, a bola esticada com Pablo, ponta esquerda, preparou o cruzamento, vem rasteirinho por baixo, chega a zaga do Bugre para fazer o quarto e briga por ela no meio campo, mais uma vez por ali o Maranhão. Bola espirrada, sobra com o Edilson, lá na direita, mantém Paysandu no campo de ataque, vem com tudo, hein? O Papão vem com tudo para cima do Bugrão, rola a bola lá pela meia direita, Caio Melo, devolve um pouquinho mais atrás ali, trabalhando com o Tylon, fez a tabelinha, recebe de volta à frente, busca espaço, Caio Melo, na linha de fundo, a bola foi para fora. Só tiro de meta que favorece a equipe do Guarani, Adriano Almeida. O Paysandu vai tentando aí se organizar mais no setor ofensivo nesse começo de segundo tempo, não é para menos, perdendo de 2-0, mas dessa vez aí a bola muito longa, o setor defensivo do Guarani só olhou, esperou ela sair, é tiro de meta que o Kaique França já vai cobrar. 3:50 deste segundo tempo. Kaique França, de perto da canhota, despacha a bola para o campo de ataque, faz de lançamento, vai caindo lá na frente, Maranhão, ele faz de domínio, dominou bonito, colocou no gramado, tenta a tabelinha ali pelo meio, trabalha, Carlos Eduardo, gira o corpo, tenta o passe para o Cauã Jesus, saiu muito forte, ela sobra com o Taboca, já faz a ligação aqui pela esquerda com o Pablo, carrega o Paysandu para o campo de ataque, faz a finta para cima do Cauã, tenta de calcanhar ali, de letrinha, o passe do Pablo, deu errado, o Guarani recupera a bola, mas está jogando errado. Devolve a bola para o Paysandu, ainda no campo de ataque, com o Pablo, mais uma vez com ela, ajeita a bola perto direita, deu um tapa ali pela meia, trabalha, chegada, Pedro Henrique, campo de ataque, Marcinho, recebe, domina, estica o lançamento lá pela ponta direita, lá do outro lado, recebe Juninho, preparou o cruzamento, vem bola para a grande área, lançamento vem ali pelo meio, desvio de cabeça, Kaique França, cai para fazer a defesa e bota a ordem na casa do Guarani, Adriana. O cruzamento da direita agora, buscou o Juninho, ele estava ali perto da marca do pênalti. E aí tentou um cabeceio para encobrir o Kaique França, porque ele já estava desequilibrado e também marcado pelo defensor do Guarani. O Kaique subiu, agarrou essa bola sem problemas. Agora o jogador do Paysandu, se eu não me engano, é o Pablo. O Pablo, que acabou de entrar, já está com a camisa bem rasgada, mostra para a arbitragem. Confesso que eu não vi exatamente em que lance foi isso, mas o jogador do Paysandu aí levou a pior nessa. E tá bravo ali, hein? Tá bravo ali. Ficou bravo ali, cara. Rasgou a camisa, né? Pois é. Do 99, aquele agarra-agarra que acontece dentro da área, ele mostra até ali pro árbitro e aí ele acabou recebendo, né? O cartão amarelo, mas é a pressão que tem em cima da arbitragem e que vai ter que tomar cuidado e obviamente vai ter que substituir essa camisa, porque não dá para jogar com o seu uniforme ali rasgado. Vamos girar tempo e placar do jogo do futebol da CBN Campinas. 5:50, bola tá rolando aqui do Sonzão da CBN Campinas. Série C do Campeonato Brasileiro, 14ª rodada. O placar está assim, ó. Paysandu 0. Guarani tem 2, vem pro campo de ataque, lançamento pela direita, Herbert. Adiantou demais a bola, só arremesso manual. Fábio Chaib. Central da bola. Cabela, a fase não é boa pro meu Galo de Itu. A Ferroviária abre o placar contra o Ituano no Novelli Júnior, 1-0 para a Ferroviária. No outro jogo, Anápolis e Maringá empatam por 0-0 e o Maranhão está vencendo o Ipiranga por 1-0, isso pela Série C, Cabela. Futebol, vamos CBN.
Fábio Chaves, você é torcedor de Ituano, eu não sabia. Moro na cidade de Itu, tenho muitos amigos em Ituano também. Quando eu posso, eu compareço ao Novelli Júnior para acompanhar o Galo de Itu, o time da cidade que está no meu coração. Então, você falou meu Galo de Itu, eu falei, nossa, o Fábio não sabia desse detalhe. Você também não é torcedor lá do Rio Brancão? Eu sou do Rio Branquinho, ultimamente. Então. A situação tá complicada, viu? Eu não tô entendendo. Virou bagunça esse negócio. Brasileirão tá de férias, né? Pois estamos já aquecendo as turbinas já pro reinício, pelo jeito, não é? Bola pra fora, tiro de meta que favorece a equipe do Guarani no sistema defensivo. 7 minutos deste segundo tempo. Gabi Castro, 7 minutos, mudou alguma coisa? O Papão continua tentando, né? Não, mas a estratégia do Guarani tá correta. A bola não chegou ao gol do Kaique França nos 8 minutos. O Paysandu tenta, mas o Guarani tá muito bem armado ali. Ele consegue, né, fazer um sistema defensivo em que o Paysandu tenta cruzar essa tenta cruzar essa bola. E aí ou a zaga afasta ou vai direto pela linha de fundo. Então consegue controlar as ações, porque este início, né, que o jogador ali tá motivado, tá descansado, acabou de escutar o que o Júnior Rocha acabou de falar, quer colocar em prática, e o Guarani vai esfriando a partida, vai controlando, bola na lateral, vai deixando irritados os jogadores do Paysandu. Essa é a estratégia para essa etapa final, e lógico, tem que tentar ir pro campo de ataque também para marcar esse terceiro gol. E o Lucas Cardoso foi ali com um pouquinho mais de força para cima do Renan Castro. Recebe madura do árbitro e a falta para o Guarani, já cobrado. Despacha a bola para o campo de ataque, lançamento foi feito com Cauã Jesus. Tenta chegar na bola, antes dele quem chega é o Pablo, tenta a proteção, a bola vai para fora. Cauã Jesus ficou sentindo ali, saiu estranho ali o Cauã Jesus. Não sei se ele batia o pé no chão, se ele tentava correr, realmente. Consegue explicar isso aí? Me parece que ele tomou algum pisão ali, né? Algo bem rápido também, que não deu para perceber, mas vai manquitolando, mas deve continuar no jogo. Trabalha mais uma vez o parceiro com o Edilson, que vem pro campo de ataque lá pela direita, encosta Carlos Eduardo pra cima dele. Já dá um tapa na bola, renta a lateral do campo com o Lucas Cardoso, puxou pela meia, buscou espaço, brecou, olhou, devolveu o Edilson lá na linha de fundo, chegou pro cruzamento, bateu ali como se fosse o zagueirão, mas a bola sobra pelo meio, Herbert chega, dá um totozinho na bola, tira da jogada ali a marcação que chegava pra cima dele. Ele tenta a finta, perde o lance, recupera o Paysandu para trabalhar no sistema defensivo com Bruno Bispo. Na perna da canhota já faz a ligação com o Caio Melo, campo de ataque, lado esquerdo, o lançamento foi feito, Pablo recebeu, dominou, marcação em cima dele ali do jogador que era o Inayan, comete a falta, fica bravo, o árbitro briga, bate boca com ele, fala não, foi falta, baixa a bola e a falta é pro Paysandu, viu, Adriana? Foi falta sim, né, não concordo com a reclamação do Inayan, ele fez a falta em cima do Lucas Cardoso. Inclusive, era o Inayan que estava no lance quando o Lucas Cardoso teve a camisa rasgada, já trocou, inclusive, a camisa. Paysandu tem falta perigosa. Pelo lado esquerdo vai vir bola para a área do Bugre. E Cabela, não tem VAR, mas isso fica na mente do árbitro, tá? Ele sabe que a camisa foi rasgada, que teve um puxão, então ele já tem um olhar diferente. O Guarani vai ter que tomar cuidado. Vem bola pra grande área, Marcinho tá na cobrança da falta lá do esquerdo, de perto da direita pro levantamento, tá todo mundo lá na área. Vem bola pra grande área, cruzamento fechado, primeiro pau, sobe a zaga. Ela sobra com o Carlos Eduardo, sai jogando pra equipe do Guarani, joga errado, voltou com o Marcinho, ficou de graça pra ele, mantém Papão ali ao redor da grande área. Tenta a finta, mais uma vez a bola trabalhada aqui pelo lado esquerdo, chega por ali pra ficar com o Melo Juninho, tentou o cruzamento, bola pra grande área, sobra a batida, pra longe do gol! Vai todo mundo ali pra cima da arbitragem pedindo um pênalti. No meio da área, o Caio Melo já toma um amarelo ali, vai bater boca com o árbitro, tá falando um monte ali pro árbitro, o Caio Melo toma amarelo e continua falando, Adriana. O Paysandu voltou mais enérgico pro segundo tempo, né, buscando a qualquer custo esse gol. O chute do Pablo foi bem pra cima, os jogadores do Paysandu reclamaram um pênalti, uma falta dentro da área, algo que confesso que não vi. E o árbitro estava muito perto também, nada a marcar nesse lance. Seria um toque de mão do Donato ali, viu? Mas o Donato, me parece que tá com a mão, com o braço para trás do corpo ali, não é? Aparentemente com o braço para trás do corpo ali, continua a reclamação, agora tem uma falta pro Guarani, o jogador do Bugre tá caído ali pertinho do círculo central do gramado. O clima vai esquentando nesse comecinho de segundo tempo. Vamos girar? Tempo e placar do jogo no futebol da CBN Campinas. Passamos de 11 minutos de bola rolando o segundo tempo de jogo Série C do Campeonato Brasileiro, hein? Placar da CBN tá assim, ó. Paysandu 0, Guarani 2 para a equipe do Guarani. Central da Bola. Amistosos pelo Brasil, Corinthians e Cascavel empatam por 0-0 lá no Paraná.
temos 14 minutos da segunda etapa, 15 minutos da segunda etapa também para Fluminense e Bahia no Maracanã também 0-0 e no comecinho agora no Mané Garrincha, Cruzeiro e Grêmio empatam também por 0-0. Sai jogando o Paysandu ali na frente da grande área com o Pedro Henrique, já faz a abertura pela esquerda, trabalha a chegada no campo de ataque, vem buscando por ali mais uma vez o Taboca. Ele tenta o passe curtinho do lado, Cauã Jesus faz a roubada, joga com o Carlos Eduardo, tenta a finta, o árbitro atrapalha todo mundo ali, chega rasgando por baixo, Pedro Henrique, dá um bicão na bola, vai pra fora, só tiro de meta que favorece a equipe do Bugrão com o Kaique França. Passamos de 12 deste segundo tempo. Guarani está ganhando e reassumindo a liderança da Série C do Campeonato Brasileiro. Pois não, Dri? E lembrando que o Paysandu fez 3 alterações no intervalo. O técnico Hélio Cizenando do Guarani voltou sem modificações e agora quase 13 minutos. Ninguém novo no Guarani ainda. Guarani tenta chegar no campo de ataque ali, fica caído. Maranhão pedindo uma falta, sobra de bola com o Marcinho. Vem Paysandu pra cima, bola rolada, entrada grande área, preparou, batida, Juninho, rasteiro, na trave! Kaique França! A bola saiu mascada, quicando, passou pelo Kaique, bateu na trave, voltou nas mãos do goleiro do Guarani. Deu sorte agora o Kaique França, Adriano Almeida. Muita sorte, porque a defesa do Guarani estava desorganizada. O Marcinho carregou essa bola, serviu ao Juninho, chute cruzado, tudo certo. O Kaique toca nela, senão ela entraria direto. Olha o Papão. Vem Papão de novo, bola rolada pra grande área, ali atrás é pênalti. O árbitro tá dando pênalti. O árbitro deu pênalti pro Paysandu na chegada do Paysandu, jogada rápida, entrada da grande área. Quem chegava ali pelo meio... Parece que era o Caio Melo, né? Que chegava ali, era o Pablo. Pablo que chegou ali, acabou caindo. O último toque ali do Renan Castro em cima do jogador do Paysandu. O pênalti tá anotado. Vamos dar uma olhadinha, porque o Renan Castro foi pênalti. Nossa. Chegou atrás. Foi muito pênalti, Adriano Almeida. Foi, Cabela. Não teve jeito, não. Foi calçado o jogador do Paysandu. Ele cai assintosamente muito perto do árbitro também. Foi o Pablo ali quem sofreu esse pênalti. No momento em que o Paysandu era melhor, né? Voltou melhor para o segundo tempo. O Guarani ia se segurando. Já poderia ter tomado o gol anteriormente. O Kaique salvou e essa bola caprichosamente bateu na trave no lance anterior. E aí desceu de novo o Paysandu. Consegue esse pênalti com 14 minutos. Pode diminuir a diferença agora. É o Marcinho quem segura a bola ali e vai para a cobrança. Marcinho, bota a bola embaixo do braço ali para a cobrança da penalidade, favorecendo o Paysandu. 14 minutos e 20 deste segundo tempo é pênalti pro Paysandu, pênalti pro Papão da Curuzu. Tá lá o Marcinho para fazer a cobrança. O árbitro lê a regra ali para todo mundo. Manda o Kaique ficar debaixo da trave, não pode tirar o pé da linha. Tá todo mundo ali ao redor da grande área. Marcinho na cobrança, autoriza o árbitro, é o camisa 10 do Paysandu, correu pra bola, preparou, bateu, pegou Kaique França, a bola voltou, Kaique França de novo! Defesaça do goleiro do Guarani, evita o primeiro gol do Paysandu, defende o pênalti, bota a bola pra escanteio, Adriano Almeida! Vai muito bem nessa bola o Kaique França, escolhe o canto, acerta o canto, canto direito, vai com a mão, no rebote. O Taboca vem de primeira, poderia ter saído o gol ali, mas aí o Kaique salva. Salva 2 vezes para manter o 0 no placar, o Paysandu tem escanteio. Já cobrado o levantamento da grande área, sobe a zaga do Guarani para fazer o corte. O Gabi Castro, o Guarani tem que acordar nesse segundo tempo com esse pênalti defendido aí pelo Kaique, hein? E agora tem goleiro, né? Impressionante, o Kaique França, paredão, Bugrino foi no canto, defendeu o pênalti, defendeu o rebote também e fica o alerta, né? Presta atenção, porque o Guarani estava controlando os 5, 6 primeiros minutos, mas depois o Paysandu aumentou o ritmo e o Guarani parou. Então precisa ficar atento na partida, voltar a atacar, assustar o gol do Gabriel Mesquita. Precisa jogar, não dá só para você administrar o tempo, porque tá muito cedo e certamente o Paysandu vai vir para cima, porque temos 16 minutos do segundo tempo. Tem muito tempo pela frente. Vamos girar tempo e placar do jogo no futebol da CBN Campinas. 16 minutos passados de bola rolando, segundo tempo de jogo. Série C do Campeonato Brasileiro, placar da CBN tá assim, ó. Paysandu! 0 pro Paysandu, acabou de perder um pênalti, hein? Guarani!
2 para a equipe do Guarani. Chaibe. Central da Bola. Hoje à noite no Brinco de Ouro da Princesa tem decisão da Ladies Cup no futebol feminino. Flamengo e Palmeiras duelam por esse campeonato de fora de temporada também, intertemporada. Flamengo e Palmeiras duelam às 8 horas da noite, valendo título lá da Ladies Cup futebol feminino em Campinas. Futebol Globo CBN. Vai mexer? Guarani mexe. O Guarani mexe pela primeira vez o técnico Hélio Cizenando, sentindo o momento. Tá indo embora o camisa 15, o Carlos Eduardo, que já tem cartão amarelo, deixa o gramado para a entrada do meia dúzia, o lateral esquerdo Emerson Barbosa. Gabi Castro, seria para proteger um pouquinho mais aquele lado esquerdo, que o Paysandu tá chegando bastante por ali? Certamente, né? Renan Castro já fez o pênalti, então ele vai ter uma ajuda ali do Emerson, que é lateral esquerdo, né? Mas que certamente vai fazer este meio campo para tentar um jogador que está descansado, que está vindo do banco de reservas, e para ajudar também este ataque ali o Carlos Eduardo, ou ora o Herbert, enfim, o atacante que tiver pelo setor, o Emerson vai poder ajudar. Vem Bugrão se defendendo ali, chega rasgando por baixo a zaga do Guarani, dá um bico na bola, joga para o campo de ataque, não tem ninguém. Vai chegando agora o Maranhão ali para cima do Bruno Bispo. A bola tocada lá pelo meio, trabalha com o Carrerete. Saída de bola da equipe do Paysandu, 18 minutos. Futebol Globo CBN, pode ligar, aqui tem jogo. Inovação, eficiência e pronto atendimento completo para cuidar de você. Vem aí o Nós, da Unimed Campinas. Paysandu de novo no campo de ataque pela lado esquerdo, trabalha com o Pablo, meça o cruzamento, faz o break, puxa na perna direita, faz o cruzamento, vem bola para grande área, o desvio foi feito, bola para fora, tá dando escanteio, porque o último toque do jogador do Guarani é lá pela direita, o esquinado que favorece a equipe do Papão, Adriana. A jogada começou pelo lado esquerdo, né, um cruzamento, e aí o atacante do Paysandu disputando a bola com o Rafael Donato, que colocou para escanteio. O Marcinho vem para a cobrança aqui pelo lado direito. Sexto escanteio para o Papão da Curuzu no jogo. Marcinho na cobrança. Perto da direita, faz o levantamento. Vem na marca do Pedro. A bola tá viva ali pelo meio. Batida. Giriguidu! Gol! Do Paysandu! Aliás, Taboca, Luciano Taboca, camisa 77, último a tocar da bola ali depois do bate e rebate, a bola ficou viva no meio da área e o Taboca encheu o pé na cara da bola, mandou pro fundo, gol, diminui o placar, a equipe do Paysandu faz o primeiro gol, 1 pro Paysandu, 2 pro Guarani, Giriguidum pro Taboca, Paysandu 2. Guarani 1, aliás, Paysandu 1, Guarani 2, Adriano Almeida. Depois da cobrança do escanteio, essa bola ficou muito viva ali. Tinham 3 jogadores do Paysandu e só o Rafael Donato no meio deles. E aí, a hora que ela cai no chão, o Luciano Taboca é o primeiro que consegue já chutar logo de primeira. Chute rasteiro muito forte, sem chances para o Kaique França. Diminui na Curuzu, Paysandu 2-1 Guarani. Gabi Castro, Guarani, muito diferente daquela primeira etapa que nós elogiamos tanto. Nessa segunda etapa, o Guarani não consegue jogar, o Gabi. Precisa avisar o Guarani que tem segundo tempo, né? A partida ela não termina no primeiro tempo. Então você fez 2-0, você fez um bom jogo. Não dá pra você só administrar, que é o que o Guarani tá fazendo. De nada adiantou. Não foi um presta atenção o Kaique França ter defendido o pênalti. Ele defendeu o pênalti. 5 minutos depois saiu o gol do Paysandu, pela pressão, pelo erro do sistema defensivo que não conseguiu afastar a bola, e certamente, eu tinha avisado, tem muito jogo pela frente, o Paysandu continuou pressionando, saiu o gol com o Taboca, 20 minutos, 2-1, Paysandu tá no jogo, vai pressionar. Essa postura do Guarani eu não gosto, os 10 atrás da linha do meio campo, eu gostava daquele primeiro tempo, uma marcação um pouquinho mais adiantada, forçando o erro, deixando o seu adversário desconfortável. O Paysandu tá muito confortável com a posse de bola, empurrando o Guarani, que nada faz neste momento, apenas se defende. Vamos girar tempo e placar do jogo no futebol da CBN Campinas, 21 passados deste segundo tempo do jogo. Placar da CBN tá assim, ó. Paysandu 1, Taboca. Guarani 2, Herbert e Maurício Antônio. Central da Bola.
Tem gols nos amistosos pelo Brasil. Corinthians abre o placar contra o Cascavel. Matheus Pereira marcou o gol do Timão. No Maracanã é o primeiro gol de Hulk com a camisa do Flusão. Fluminense faz 1-0 pra cima do Bahia. E lá no Mané Garrincha, Sinisterra marcou o gol do Cruzeiro. E Carlos Vinícius empatou para o Grêmio. Por enquanto, Grêmio 1, Cruzeiro também 1. Futebol Globo CBN. Quase 22 minutos, quase a metade do segundo tempo. Vem bola para o campo de ataque do Bugrão. Maranhão briga pela bola. O Herbert ali também. A bola subiu, desceu, caiu ali, mas o árbitro pegou uma falta. Já cobrada pela equipe do Paysandu, tem pressa. Edilson, ele vem para o campo de ataque, rola a bola, reita na tela do campo. Por ali, quem trabalha é o Lucas Cardoso. Ele puxa a bola pelo meio, dá um tapa nela. Caio Melo recebeu. Bateu para fora. Só tiro de meta que favorece a equipe do Guarani, Adriana. É mais uma tentativa agora do Paysandu, que cresce muito com esse gol e continua tendo mais posse de bola. Dessa vez o chute do Caio Melo, muito torto, apenas tiro de meta para o Bugre. Ô Gabi, a gente pode falar que aquele comentário antes da bola rolar, que nós falávamos do perigo do Guarani, pode voltar agora. Aquele mesmo comentário, porque o Guarani não está jogando nada no segundo tempo e pode, de repente, dar muita chance para o Paysandu. Tem que ter concentração, tem que voltar até aquela postura. Então essa é a crítica que muitas vezes a equipe ela recebe, né? A oscilação dentro de uma partida. É um Guarani que vai muito bem e de repente vai baixando o seu nível. E aí o adversário percebe isso, aumenta a intensidade e no futebol de hoje, que é completamente equilibrado, acaba conseguindo fazer o gol. Desperdiçou o pênalti, 5 minutos depois fez o gol, 2-1. Tá no jogo, o jogo ficou aberto. Vem mais uma vez com o Caio Melo ali pelo meio direito. O Paysandu ele vem carregando a bola para o campo de ataque, dá um tapa nela, faz a ligação com o Edilson, se apresenta na ponta direita. Cruzamento na grande área, subiu Donato de cabeça para fazer o corte. Herbert de cabeça, ele toca na bola, mas a bola sobra com o Paysandu, tenta lançamento no campo de ataque, direto para fora. Só tiro de meta para a equipe do Bugrão. Futebol Globo CBN. Pode ligar, aqui tem jogo. Saborear um jantar no Barbacoa Shopping Dom Pedro é a definição de alegria. São os melhores cortes das melhores carnes. Faça já sua reserva. Tá ali o Kaique França na reposição de bola. Perna canhota, despacha a bola para o campo de ataque. Lançamento foi feito, quem sobe de cabeça é o Taboca, autor do gol. Ele toca no Pablo, domina, coloca no gramado, rola a bola do lado com o que chegava ali pelo meio. Era o Pedro Henrique, o lançamento foi feito. No bate e rebate, a bola sobra com o Caio Melo. Já faz a abertura com o Edilson, puxa a equipe do Paysandu para o campo de ataque. Mais uma vez o Lucas Cardoso tenta o lançamento para a grande área. Bateu ali no cucuruco do zagueirão da equipe do Guarani. A bola foi para fora, o Maurício Antônio botou para fora, arremesso manual. Pro Papão, já cobrado errado, chega corte da zaga do Guarani, fez o desvio, jogou para fora, mas último a tocar na bola foi o jogador do Papão da Curuzu, arremesso manual pro Guarani, tem jogador caído, o Cauã Jesus tá caído à frente da grande área ali, Adriana. É, tá sentindo bastante o camisa 66 do Guarani, agora jogadores do Guarani com pouca pressa para cobrar, inclusive esperando a situação do Cauã Jesus em campo. Ele que já tem a toquinha de natação, oriunda do primeiro tempo, quando ele sofreu um corte no supercílio, mas tá tudo bem com ele, não vai precisar de atendimento médico, ganha alguns momentos importantes o Guarani que vai sendo pressionado. Arremesso manual cobrado, tenta chegar do campo de ataque, mais uma vez chega a marcação do Paysandu para fazer a recuperação de bola, no bate e rebate ela sobra ali pela meia, toca nela o Cauã Jesus, fica com ela dominada, faz a finta do primeiro, rola a bola lá pelo lado esquerdo, por ali quem chega é o Emerson. Caiu no gramado, pede a falta, o árbitro anota a falta, porque favorece a equipe do Guarani lá pelo lado esquerdo, subiu o cartãozinho amarelo, inclusive. E toda vez que o árbitro chama atenção ou dá cartão para alguém, vai todo mundo para cima do árbitro ali, Verdiana, e gesticula bastante, hein? Perdeu a autoridade o árbitro, né? O Pablo Alcântara agora que entrou no segundo tempo, é quem foi amarelado, o camisa 80 do Paysandu. Lá atrás, Cabela, quem tinha recebido o cartão por conta do rasgo na camisa foi o Lucas Cardoso. Na verdade, foi ele que teve a camisa rasgada e tomou. Então, mas na entrada foi anotado o número diferente de camisa. Para mim aqui o Pablo é o 99, não o 80. Não, é o contrário. É o contrário. O Lucas Cardoso é o 99 e o Pablo é o 80. Muito bem, então, é que mostrou errado. Trabalha mais uma vez a equipe do Paysandu, vem para o campo de ataque, já está feita o concerto. Então, todas as vezes que vocês ouviram eu falar Pablo, era o Lucas Cardoso. Todas as vezes que você ouviu falar Lucas Cardoso, era o Pablo. Certo, galera? Tá explicado. Muito bem. Então agora quem tomou o cartão foi o Pablo.
E quem tinha tomado antes era o Lucas Cardoso. Isso, os dois que entraram no segundo tempo já estão amarelados. Estão amarelados. Vem Guarani para o campo de ataque, lançamento é pela direita, Cachoeira. Recebe, faz de domínio, coloca no gramado. Já vou para dançar. Aí ele falou, vou dançar sozinho. Ele saiu com bola e tudo. Arremesso manual para o Paysandu já cobrado. Bola sobra ali pelo meio com o Pedro Henrique. Já toca lá pela direita com o Edilson. Saída de bola do Paysandu é com o Edilson. Pode prestar atenção. 80% das vezes é com o Edilson. Ele puxa para o campo de ataque, já dá um tapa na bola, abre aqui pela esquerda. Trabalha a chegada do Taboca, autor do gol da equipe do Paysandu. Ajeita perto da canhota, encara a marcação que chegava do Maranhão para cima dele. Rola a bola do lado com o Bruno Bispo. Faz o passe lá pela direita com o Edilson. Já a ligação lá na ponta direita. Por ali com o Pablo. Vem para o campo de ataque. O cruzamento bateu em cima do Emerson. Foi para fora a bola. Remessa manual para a equipe do Paysandu. Vai se ajeitando lá o próprio Edilson para a cobrança. Já faz curtinho. Recebe novamente ali. Opa! Foi tocado por baixo. O Herbert deu um rapa lá. E o Herbert já tem cartão amarelo, viu, Adriano Almeida? E essa história de todo jogador ir lá conversar com o árbitro, olha, de novo, jogadores do Paysandu fazem essa pressão. Olha, tem cartão, merece um cartão, é falta para cartão. E assim o Guarani vai se segurando. O fato é, o Paysandu tem mais uma jogada perigosa, é uma bola parada pelo lado direito do ataque, vai lançar a bola para a área do Bugre. E é falta para cartão, viu? Já tem que pensar em alteração, talvez a estreia do Everton Brito, né, no banco de reservas. Sim. É o jogador que mais se assemelha ali na velocidade para poder ajudar o sistema defensivo, mas também atacar. Falta cobrada, levantamento para a grande área, a bola tá viva ali pelo meio, o Edilson tentou bater, bateu na zaga. Ela volta com o Herbert, rasga, dá um bico na bola, joga pro campo de ataque. Só que lá não tem ninguém no Guarani, tava todo mundo na grande área. Ela sobra com o Gabriel Mesquita, que já faz a ligação na saída de bola com o Paysandu. Já chega aqui com o Caio Melo, lá à esquerda, deixa curtinho, do lado com o Lucas Cardoso, devolve mais uma vez com o Caio Melo. Ele vem carregando, encosta com o Jesus, ele bota do lado. Fez o passe com o Pedro Henrique, já rola a bola do outro lado. Todo encolhido o Guarani, hein? Todo encolhido o Guarani, ali pertinho, ao redor da grande área. Vai tocando mais uma vez o Paysandu, chega lá pela direita, vem com ela. O lançamento foi feito lá para o Edilson, por baixo o corte é feito pelo Renan Castro, bota a bola para fora. Arremesso manual para a equipe do Paysandu, 28 minutos e meio deste segundo tempo. Trabalha mais uma vez a chegada a campo de ataque, o Paysandu vem buscando espaço, preparou o cruzamento na área, sobe a zaga do Bugre, faz o corte, ela sobra pela intermediária, Cachoeira, botou na frente, saiu correndo, foi a proteção para cima dele com falta. É falta que favorece a equipe do Guarani. O Pedro Henrique vai à loucura, Adriano Almeida. E merecia um cartão também agora o jogador do Paysandu, porque o Cachoeira puxava um contra-ataque gigantesco ali, já tinha passado do meio campo, foi seguro assintosamente para não evoluir na jogada. Eu acho que era lance para cartão, mas pelo menos o Guarani tem falta a seu favor, vai tentar tocar a bola num setor mais tranquilo, setor de ataque. Ali pertinho no círculo central do gramado, a falta que favorece a equipe do Guarani. Tá lá o William Farias para cobrança. Toma a distância, ele busca alguém para fazer o passe, ninguém se apresenta ali. Ele vai fazer o toque do lado ali para alguém sair jogando para a equipe do Guarani. Ali pertinho dele, o Inayan. Toca na bola, vem mais atrás com o Donato. Tenta o lançamento, Donatão. Lançamento é feito direto para fora. É zagueirão lançando, é assim mesmo. Bota a bola para fora. Arremesso manual que favorece o Paysandu pela esquerda, campo defensivo. 29 minutos e 40 desse segundo tempo. Tá 2-1, Guarani tá ganhando, hein? Trabalha mais uma vez o Edilson na saída de bola da equipe do Paysandu, que vem para o campo de ataque. Lá pela direita, rola a bola, renta a lateral do campo com o Pablo, domina, puxa pela meia, prepara o cruzamento. Na segunda trave, lançamento foi feito. Sobe Nayan para fazer o corte, a bola sobra mais uma vez aqui com o Taboca. Ajeita perto da canhota, batida longe, fora do estádio. Quebrou o giroflex da viatura que tá atrás do gol, lá atrás do campo, lá, viu, Adriana? Todo mundo que vai chutar nesse gol aí, chuta lá longe, lá fora da Curuzu. No momento em que o Paysandu mexe de novo, tá saindo camisa 8. O Caio Melo deixa o gramado para a entrada do 9, Ítalo. Ítalo tá no jogo. Abriu a equipe, hein? Tira um homem de meio campo, coloca um camisa 9 para jogar pertinho ali do Juninho. Já tem o Lucas Cardoso, que entrou muito bem. O Pablo Alcântara também é um meio campista que acaba chegando. Então vem para cima o Paysandu com tudo. Nossa. E o Guarani mexe também. Sim, assustou, né, Cabela? Assustei. Porque depois de um longo inverno, ele volta a entrar em campo. Ralf, camisa 61, volante, entra no lugar do 26, Renan Castro. Meu Deus. Olha, todos os jogos que eu fiz, o Ralf entrou. É a primeira vez que ele está entrando na Série C, é isso ou já entrou em alguns jogos que eu não trabalhei?
Dá uma pesquisada aí, porque eu não me lembro. Comigo não. É a primeira vez da Série C dos jogos do Guarani que eu transmiti que ele está entrando em campo. Ralf, grande, velho, conhecido Ralf. E tá corrigindo, Cabela, porque não funcionou o Emerson ali no meio campo, com o Renan Castro na lateral esquerda, o Paysandu ataca bastante pelo lado direito, então ele corrige algo que não deu certo. O Emerson é lateral esquerdo, vai entrar na lateral esquerda e o Ralf vai ser esse primeiro volante, com o William Farias sendo então este segundo homem de meio campo para jogar ao lado dele. Problema de ritmo, porque o Paysandu tá pressionando, tem a posse de bola e o Ralf vem de um tempo de inatividade. É sempre motivo, né, de expectativa, todo mundo querendo ver o Ralf jogar. Vamos acompanhar como é que ele tá. Girando o tempo e placar do jogo no futebol da CBN Campinas. 32, segundo tempo do jogo. Placar da CBN tá assim, ó. Paysandu 1. Guarani! Guarani tem 2, Paysandu vem pra cima, cruzamento na grande área, segunda trave, passa por todo mundo. Sobra lá do outro lado com o Edilson. Ele faz de domínio, toca a bola ali pela meia, vem marcação firme e forte por baixo pra sair jogando a equipe do Bugre. Já toca na frente, lançamento feito, bola vai saindo, mas houve um choque ali no meio do caminho. O jogador do Guarani ficou caído. Conferindo. Placar do jogo 2-1, Guarani tá ganhando, Fábio Scheibe. Central da bola. Não temos mais 0-0 na Série C. O Maringá abre o placar contra o Anápolis, está fazendo 1-0 contra o Anápolis, jogando fora de casa. O Ituano descontou, mas o Ferroviária fez 2-1 para cima do Galo, faltando 4 minutos para acabar o jogo lá em Itu. E também o Maranhão empatou com o Ipiranga 1-1. E o jogo do Corinthians teve empate também. Cleiton marcou, agora Cascavel 1, Corinthians também 1, amistoso Interclubes. Tem escanteio pro Paysandu e Dayan jogou de graça pra fora ali, um escanteio pra equipe do Paysandu, lado esquerdo vem bola pra grande área, tá todo mundo lá no meio da área, tá autorizada a cobrança, Marcinho na batida, de perto à direita vem bola pra área, tá todo mundo lá, hein, foi pra bola, levantamento, segunda trave, sobe a zaga do Bugre, pra fazer o corte e tiro, perigo lá do meio, sobra com o Edilson, já recua mais um bocadinho atrás pra começar de novo com o Pedro Henrique, rola a bola pelo lado esquerdo, trabalha, chegada do Pablo, faz o lançamento, inverte a jogada, vem cruzamento pra grande área, Ralf, tava lá, dá um bicão na bola, joga pra fora do campo, arremesso manual pro Paysandu que se vai se mantendo no campo de ataque. 33 minutos e 40, vem Paysandu, cruzamento na área, sobe a zaga do Guarani para fazer o quarto mais uma vez, pressão do Paysandu, fica com a segunda bola mais uma vez ali o Taboca, ajeita na perna da canhota, cruzamento, veio baixinho, por baixo, furou todo mundo, o Kaique França pegou, largou, Ziriguidu! Gol! Paysandu, Ítalo. Paysandu. Uma falha gigantesca da zaga bugrina, 2 furaram. A bola sobrou com o Ítalo, encheu o pé na bola. O Kaique França fez uma defesaça, mas ela ia sobrando ali, o Ítalo empurrou para o fundo do gol. Empata o jogo, Paysandu a 34 minutos deste segundo tempo. 2 para o Paysandu, 2 também para a equipe do Guarani, Adriano Almeida. Muitos espaços na defesa bugrina. Essa bola foi lançada pelo lado esquerdo. O Ralf falhou. A hora que ele tentou chutar, essa bola passou por baixo dele. O Juninho chuta forte e aí é que o Kaique França já faz um milagre. E aí no rebote parecia uma câmera lenta dos jogadores do Guarani, ninguém acompanhou a bola. O Ítalo, que acabou de entrar, ficou sozinho ali para completar e deixar tudo igual. Vem Paysandu mais uma vez, Marcinho na meia-lua, sobra de bola batida, Kaique França! Cai no canto esquerdo para fazer a defesa. Quase a virada do Paysandu para cima do Bugrão, Adriano Almeida. O Juninho de novo agora. Tá muito empolgado esse time do Paysandu e não é por menos, né? Saiu de 2-0 jogando muito mal no primeiro tempo, para agora tá com 2-2 no placar, 10 minutos mais os acréscimos, jogando melhor e com chance de virar para cima do Guarani. Agora o Cauã Jesus, caído no gramado, sente alguma lesão, a Maca já chega para tirá-lo de campo, vamos ver se o Hélio Cizenando vai substituí-lo. Mas eu aproveito essa pausa, Cabela, para falar para você sobre o Ralf, que inclusive numa fatalidade acabou de entrar e aí depois dessa bola lançada para a área
Foi ele que tentou cortar e a bola sobrou para o Juninho, que chutou, e aí depois saiu o gol de empate do Paysandu. É a primeira participação do Ralf nesse Brasileiro da Série C. Ele chegou ao Guarani em janeiro, disputou só 3 jogos na ocasião no Campeonato Paulista, contra a Portuguesa, o Novo Horizontino e Palmeiras. Depois, o contrato acabou, mas ele renovou para a Série C e passou por um grande período de condicionamento físico, fortalecimento. Hélio Cizenando dizia, no momento certo o Ralf vai entrar em campo, ele aos 41 anos volta a campo hoje. Gabi Castro, tá tudo igual lá na Curuzu. Bom, são 2 questões, né? A primeira que eu vi impedimento nesse lance aí do atacante do Paysandu, do Ítalo, livre de marcação. O segundo, é incrível que ninguém dentro de campo consegue fazer nada diferente. É um Guarani que está assistindo o Paysandu jogar. É um time muito passivo, que aceitou a pressão do Paysandu. Então não adianta depois vir falar, mas o Paysandu estava vencendo a partida, agora uma confusão entre os atletas. O Paysandu estava atrás do marcador e é óbvio que viria para cima. Tá, mas o que você fez de diferente? Todo mundo sabia que quem tá jogando em casa, tá perdendo o jogo, vai pressionar. E qual é a resposta? O que você vai fazer de diferente? Eu alertava que Guarani precisa fazer o 3º gol para se aproximar da vitória. Não fez o 3º gol, deixou o Paysandu deitar e rolar, 2-2. E agora o Paysandu vem para aquela pressão final. Pois é, tá 2-2, Paysandu vem pra cima, os jogadores do Guarani ficam nervosos. Vai mexer 2 vezes o técnico Hélio Cizenando. Ali, vai mais uma vez ali. Agora sim, então, o árbitro conversa lá com o Inayan e também com o jogador, parece que é o Edilson ali, que ele conversou ali, os jogadores da equipe que estão em campo, o árbitro da partida. Vai mexer 2 vezes. Vai mexer 2 vezes. Vem ali o zagueirão. O Rafael, né, Cabela? O camisa 4, o Rafael, entra no Guarani no lugar do 66, Cauã Jesus, que já saiu inclusive de maca. O outro que tá ali na beira do gramado para entrar é o Luca. O Luca, com a camisa 9, entra no lugar do Maranhão com a 99. Maranhão, um dos mais exaltados agora nessa confusão com os jogadores do Paysandu, deixa o gramado. Ou seja, Rafael e Luca agora em campo pelo Guarani. Rafael e Luca até parece nome de dupla sertaneja, né, Gabi Castro? É verdade. E joga uma afinação boa em campo, né? Precisa ter, né? O Guarani tá precisando se organizar novamente e fica sem meia agora, né? Porque tirou o Cauã Jesus, que era o único responsável. Provavelmente o Guilherme Cachoeira, que tem um pouquinho mais de qualidade, deve fazer essa transição aí do campo de defesa pro ataque. É falta pro Paysandu. Marcinho na bola, bateu direto pro gol. Espalma, Kaique França. Ia na gaveta, se esticou todo, o goleirão do Guarani botou pra fora em escanteio. É pro Paysandu, é lá pela direita, Adriana. Vai se transformando no principal nome do Guarani, o Kaique França. Agora essa bola ia no ângulo, lá em cima, ele foi buscar, olha o escanteio. Já cobrado, bola rolada pra trás, pintou jogada, ensaiada, Edilson bateu pra fora, teve desvio. Outro escanteio que favorece a equipe do Paysandu, é o 9º do jogo, Adriana. E de novo pelo lado direito do ataque, Marcinho ajeita a bola e vai cobrar. Vem bola pra grande área, tá todo mundo lá, pressão pra cima do Guarani, 2-2 é o placar do jogo. Marcinho na cobrança, levantamento pelo meio, sobe a zaga do Guarani, faz o corte e o árbitro pega uma falta. Fora do lance, uma falta que favorece o Guarani ali no meio da grande área. Futebol Globo CBN, pode ligar, aqui tem jogo. Inovação, eficiência e pronto atendimento completo para cuidar de você. Vem aí o Nós, da Unimed Campinas. Tá passando o replay aqui, pelo menos 1,5 metro à frente o impedimento no gol do Paysandu. E não tem VAR, né, Gabi Castro? Já passou da hora de ter VAR no Campeonato Brasileiro da Série C. Tem que ter respeito pela competição, né? Muito impedido, o Guarani prejudicado. E o bandeira bem colocado. Tava na linha da bola o senhor João Marcos Souza Góes Santos. Tava na linha, dá pra ver ele bem na linha do lance, lá do outro lado. Não marcou impedimento porque dormiu no lance. Por isso que eu falei que são 2 coisas distintas, né? O gol irregular que foi confirmado pela arbitragem, mas a postura passiva do Guarani que só assiste o Paysandu jogar. Vamos girar tempo e placar do jogo no futebol da CBN Campinas. 40 passados deste segundo tempo de jogo. É a Série C do Campeonato Brasileiro. O placar da CBN tá assim, ó. Paysandu 2. Guarani. Também 2, vem Bugrão pro campo de ataque na cara do gol, frentou o lançamento ali pela direita. Teve desvio, bola pra fora, tá 2-2 o placar do jogo, Fábio Scheibe. Central da bola.
Corinthians vai empatando amistoso com o Cascavel por 1-1. O Grêmio faz 2-1 pra cima do Cruzeiro, também amistoso lá no Mané Garrincha. O Fluminense vai batendo o Bahia por 1-0 amistoso no Maracanã. Lembrando que o Brasileirão volta nessa semana. Futebol Globo CBN. Trabalha mais uma vez a equipe do Guarani, campo de ataque Cachoeira. Tenta o toque, a bola chega ali para a marcação da equipe do Paysandu fazer o corte. Sai jogando a bola com o Pablo. Despachando o campo de ataque, lançamento foi feito. Quem chega é o Maurício Antônio, fez o corte da primeira, rasga. No segundo lance já bota a bola lá no ataque, mas não tem ninguém por ali, hein? Tem ninguém por ali, a bola vai para fora, só arremesso manual para o Paysandu. Para você que tá chegando agora, tá vendo 2-2 o placar do jogo, tava 2-0 pro Guarani, viu, gente? 2-0 pro Bugrão, cedeu o empate, o Kaique França pegou pênalti ainda do Paysandu, hein? Tem esse detalhe ainda, pegou pênalti do Paysandu ainda. Vem Paysandu pro campo de ataque mais uma vez, a bola rolada pela intermediária, Pablo com ela. Faz o lançamento na ponta canhota para Lucas Cardoso, correu para evitar a saída, não conseguiu. A bola foi para fora, tá dando um arremesso manual que favorece a equipe do Bugrão. Já passamos de 42, Futebol Globo CBN, pode ligar, aqui tem jogo. Saborear um jantar no Barbacoa Shopping Dom Pedro é a definição de alegria. São os melhores cortes das melhores carnes. Faça já sua reserva. 42-20. Deste segundo tempo, 2-2. E o resultado que deixa o Guarani numa situação de novo, né? Muito desconfortável na classificação da Série C, né, Gabi? E pelas circunstâncias do jogo, o empate é muito ruim. Porque você faz 2-0 no primeiro tempo, você joga bem, é um confronto direto, o Guarani ia deixar 3 pontos para trás, um adversário direto, e aí no segundo tempo você joga mal. O Hélio Cizenando, que eu elogiei no primeiro tempo, foi mal na etapa final com as alterações, com o Emerson entrando no meio campo que não funcionou, depois precisou tirar o Renan Castro, colocou o Ralf que está sem ritmo de jogo, poderia ter promovido a estreia do Everton Brito, que ainda não aconteceu. Então, assim, demorou para fazer as alterações, ficou assistindo o Paysandu pressionar o Guarani até que saiu o segundo gol. Tem jogo ainda, mas o segundo tempo do Guarani foi um horror. Paysandu tenta sair jogando, Inaia comete falta. Mata a jogada, a saída de bola. No campo defensivo do Paysandu, vai todo mundo ali para cima da arbitragem. O Inaia sai ali de perto. Bola vai ser colocada no gramado para a cobrança da falta. Era falta para cartão ali, não era não, Adriana? Deixou um braço agora o Inayan. Na verdade, a perna, né? Poderia sim ter levado o cartão, mas num lance anterior, num contra-ataque puxado pelo Cachoeira, também semelhante, o árbitro não deu cartão, então compensou os dois lados. 43, trabalha mais uma vez o Edilson no campo de ataque para a equipe do Paysandu lá pela direita, faz o domínio, gira o corpo, busca alguém para o passe é feito atrás para começar de novo ali pela meia, trabalha a chegada do Pablo, batida rasteira, passa por todo mundo, evita a saída do Lucas Cardoso aqui pelo lado esquerdo, ele faz o domínio, encara a marcação, gingou de um lado, de outro, preparou, cruzamento na grande área, desvio de cabeça, tá viva a bola pelo meio, Donato! Era o último homem para fazer o cabeceio, botar para fora em escanteio, quase o Papão chega lá de novo, Adriana. Quase na linha agora, o Rafael Donato foi tirar essa bola por cima, né? O Paysandu muito mais perto da virada do que o Guarani de segurar ou fazer o terceiro gol. Escanteio já cobrado. Cobrado curtinho lá pela direita, o Pablo fica com ela, encara a marcação do Cachoeira que vai para cima dele, ajeitou de um lado, de outro, preparou na perna da canhota, bateu rasteira, zaga do Guarani, corta, tira o perigo da grande área, mas a sobra é com Pedro Henrique, mantém o Papão ali à frente da grande área, trabalha a chegada do Taboca, cruzamento na grande área, desvio de cabeça, espalmou Kaique França, sobra de bola batida, Carreirete, gol! A virada do Papão para cima do Bugrão, Bruno Bispo, Giriguidum para ele, Bruno Bispo, faz o terceiro do Papão, de novo, dormiu a zaga do Guarani, subiu o Ítalo sozinho, fez o cabeceio, o Kaique França espalmou, não tinha ninguém na cobertura, pra mim tava impedido de novo, hein, pra mim tinha impedimento do lance de novo, hein, daqui a pouquinho vou falar com o Gabi, hein, daqui a pouquinho eu falo com o Gabi. Ziriguidum pro Bruno Bispo, na sombra, mandou pro fundo do gol, vira o jogo pra cima do Guarani, o Paysandu, na reta final a 45 minutos deste segundo tempo, Bruno Bispo, Ziriguidum pra ele, 3 pro Paysandu, 2 pro Guarani, Adriana. Essa bola lançada na área pelo lado esquerdo, depois do cabeceio, o Kaique França salva mais uma vez, e aí no rebote,
Pelo lado esquerdo da pequena área, o Bruno Bispo recebe essa bola, mata no peito e aí tem muita calma para colocar no gol. Eu também tenho muitas dúvidas sobre a posição do zagueiro do Paysandu, que inclusive acaba de ser expulso. Porque na comemoração ele tira, ele diz que não tira a camisa por inteiro, mas ele levanta a camisa, quase que tira ela inteira. Como ele já tinha cartão amarelo, segundo amarelo, expulsão do Bruno Bispo, autor do gol da virada. Vira o Papão pra cima do Guarani, 3-2. 3-2, o Papão virou pra cima do Bugrão. Eu dizia, o Guarani vencia por 2-0, toma virada, 3-2, o Papão tá na frente. Gabi Castro, não pode, né, Gabi? Não pode. Ele tá ganhando por 2-0, mandando no jogo. A postura do Guarani é inaceitável, né? Um jogo importante, não entendeu a partida, né? Aquele primeiro tempo, na verdade, foi enganoso. O bom primeiro tempo do Guarani não se tornou a realidade. 2 tempos muito distintos. O Guarani que vinha de uma sequência de 3 jogos sem vitória, uma sequência muito ruim, longe de Campinas, foi mal contra o Confiança, foi mal contra o Figueirense, foi mal em casa contra o Floresta, e aí tinha feito um bom primeiro tempo, animou todo mundo, na verdade enganou, colocou por água abaixo, uma etapa final, um time irreconhecível, assistiu o Paysandu que tem muita limitação e foi pressionando, o Kaique França pegando pênalti, não tem rebote, não tem segunda bola, deixou o Paysandu comandar o campo de ataque e aí chegou a virada 3-2, vai ter um jogador a mais nos últimos minutos e vai pra cima de qualquer jeito agora o Paysandu. O árbitro voltou atrás, é isso, Adriano Almeida? Ele cancelou, eu não sei quem foi que deu. A verdade é que o Bruno Bispo, ele não tira a camisa 100%. Sim. Ele deixa ela no ombro, meio presa ali no pescoço. E aí o árbitro primeiro deu o cartão, depois analisou melhor, não sei se também alguém conversou com ele, mas como ele não tirou a camisa inteira, ele entendeu que não era passível de cartão amarelo, cancelou o amarelo, o Bruno Bispo continua em campo. Bom, então só a retificação do final, 11 contra 11, não tem um jogador a mais. O auxiliar João Marcos Souza, só um minutinho, o Chaibe, o mesmo auxiliar que não deu impedimento no segundo gol, foi quem deu sinal pro árbitro que ele não tirou a camisa. Pode falar, Chaibe. Até me intrometendo no assunto, passou da hora realmente. Uma vergonha essa Série C sem VAR, sem tudo mais. 2 gols impedidos, uma expulsão que volta Fábio, atrás depois. Calma. Não, eu tô nervoso, Toma pô. Um copo d'água, Guarani com 2 gols impedidos assim, vê 3 pontos escorrendo pela mão. É verdade que jogou muito mal também no segundo tempo, mas, pô, calma, Fábio. 2 gols totalmente irregulares aí, dando a vitória pro Paysandu. Tem que tomar uma providência, pô. Vem bola pro campo de ataque, agora ele trabalha lá pela esquerda, o lançamento feito forte, o Cachoeira corre lá pra ficar com ela, comete a falta e a bola vai pra fora, só tiro de meta pra equipe do Paysandu, pois não, Dri? O Paysandu mexeu mais uma vez, foi embora o camisa 10, Marcinho. Marcinho deixa o gramado pra entrada do camisa 25, Thiago Índio. Aí, portanto, 25, Thiago Índio em campo nesse finalzinho. Como a gente dizia antigamente, né? Hoje não fala mais, né? É pra ganhar o bicho. Exatamente, entrou nos últimos minutos pra ganhar aquele tempo. Agora o Guarani já reclamou de pênalti que não aconteceu em casa contra o Floresta na última rodada, em 2 oportunidades. E agora com 2 gols irregulares, sendo muito prejudicado pela arbitragem. Volto a dizer, são coisas distintas. Segundo tempo do Guarani, lamentável, irreconhecível, péssimo. Agora foi prejudicado pela arbitragem, isso não pode acontecer. 49-50, vamos a 51. Reta final de jogo na Curuzu. 3 pro Paysandu de virada, 2 pro Guarani. Sai Maurício Antônio trabalhando com a bola, já bota aqui pela direita com o Rafael. Já domina na perna direita, tenta o lançamento, ela bate em cima do marcador, que era o Lucas Cardoso. A bola volta com o Rafael, toca a bola com outro Rafael, que é o Donato. Na perna direita, lançamento é feito lá pela ponta canhota, busca o Emerson por ali, sobe de cabeça o Edilson, faz o corte. Chega por baixo para responder ali o Emerson mais uma vez. O corte foi feito, a bola para fora, arremesso manual para a equipe do Paysandu, que agora não tem pressa nenhuma. Aí chegando ali para fazer a cobrança, só agora o Edilson, sem pressa nenhuma. Festa do torcedor do Paysandu. Tem arremesso, só agora para a cobrança, hein? Que demora. Volta ali com o Edilson, faz o domínio, lançamento é feito para o campo de ataque, a bola vai para fora, arremesso manual para o Guarani. Lá pelo lado esquerdo, o Bugrão tem arremesso manual, vai terminar o jogo, hein? Já estamos com quase 51. Vai trabalhando a saída de bola, apita o árbitro!
Fim de papo, fim de jogo na Curuzu. Paysandu. 3 pro Paysandu de virada. Guarani. 2 pra equipe do Guarani. Central da bola. Carlos Cabelo, a vitória não veio, muito pelo contrário, segundo tempo apático, abaixo do Guarani. O Bugre estava com uma vantagem de 2 gols de diferença, viu o Paysandu perder um pênalti, mesmo assim virar a partida para 3-2, derrota desastrosa para o Guarani, já que cai para a 5ª colocação. O próprio Paysandu passa o Guarani. O Guarani nesse momento é o 5º colocado da Série C e vê os outros times até se aproximando e corre risco também. 4 jogos sem vencer. Que situação do Bugre, em Adriana Almeida? Fábio, quando você pensa na matemática, foram 12 pontos disputados e só um somado contra o modesto Floresta no Brinco de Ouro, ou seja, sinal de alerta, se antes desse jogo já estava ligado, agora ele já começa a piscar de uma maneira mais forte. O Guarani estaciona na Série C e agora vai para esse jogo contra a Inter de Limeira mais pressionado ainda, precisando mostrar que veio. Vai ser um teste mesmo para o Guarani provar para o seu torcedor que ele vai chegar às finais e ele vai brigar por esse acesso esse ano. Algo difícil, é bem verdade também que a Série C para bastante. Tem aí mais de 15 dias para o Guarani se preparar, pensar em contratações e tudo mais. Vai ser um período que talvez o Guarani precise mesmo para colocar os ânimos no lugar e pensar um pouco nessas estratégias todas. Não quero ser indelicado com você, Adriana Almeida, mas é justo também fazer uma correção. O Guarani conquistou um ponto também contra o Figueirense, quando jogou com um a menos também, acabou empatando. Verdade. Obrigada. 2 pontos em 12, de 12, né? É verdade, muito fraco também, principalmente hoje, hein, Gabi? O que aconteceu nesse segundo tempo, cara? É algo que o Hélio Cizenando precisa responder, né? Porque 2 tempos muito distintos. Se você tem uma oscilação dentro da partida, mais de 5, 10, 15 minutos, a gente entende. Jogador não é máquina, não é robô, e aí a gente conversa o porquê que isso aconteceu. Agora, um tempo inteiro de oscilação, o Guarani fez um ótimo primeiro tempo, nós elogiamos. Se a gente pegar aqui o intervalo de jogo, a gente falava de um Guarani organizado, de um Guarani que ia para o campo de ataque, de um jogo lá e cá, um Guarani que entendia a importância dessa partida, que começou muito bem, que abriu 2-0. O segundo tempo, eu não sei se aconteceu alguma coisa no intervalo, mas o Guarani voltou de uma maneira completamente diferente, passivo, parecia que estava com medo do Paysandu, respeitando muito o adversário, não conseguiu passar do meio campo, o Maranhão não pegou na bola, o Herbert não apareceu mais, o Guilherme Cachoeira, que foi tão bem no primeiro tempo, inexistente na etapa final, e o Paysandu, com toda a limitação que tem a equipe, foi pressionando o Guarani, desperdiçou um pênalti aos 14 minutos, 5 minutos depois, o que acontece geralmente quando alguém perde um pênalti? Sente a confiança, a moral, a torcida começa a reclamar, inverte tudo aquilo que estava acontecendo, mas não, foi uma extensão. O Paysandu parecia que nada tinha acontecido, continuou pressionando a equipe do Guarani 5 minutos depois do pênalti perdido, consegue marcar o primeiro gol, segue pressionando a equipe do Guarani e chega ao segundo gol de forma irregular, é verdade, e na etapa final consegue fazer ainda no finalzinho do jogo um terceiro gol. Então esse é um Guarani que assistiu o Paysandu jogar. E aí eu critico, óbvio, os jogadores que estão dentro de campo, porque ninguém observa, ninguém conversa com o seu companheiro e fala, peraí, o que está acontecendo? Vamos fazer alguma coisa diferente? Vamos prestar atenção? Vamos ter mais concentração? Vamos melhorar o posicionamento? E o treinador também, é o Hélio Cizenando que é o comandante. Alterações ruins, o Emerson não é meio campista, ele é lateral esquerdo. Ele justifica na entrevista coletiva, né, que da condição física, que ele não consegue exercer ainda os 90 minutos como lateral, e aí ele quer extrair do atleta o que ele tem de melhor, e aí ofensivamente ele consegue acrescentar. Não conseguiu, entrou completamente perdido. Num jogo tão pegado, um jogo de tanta pressão, você vai colocar o Ralf faltando 15 minutos para jogar, sendo que ele não atuou durante o Campeonato Brasileiro da Série C inteira. Nesse jogo, o Ralf vai estrear? Será que agora era o melhor momento para o Ralf estrear? Demora para fazer as alterações. Você tem o Isaac no banco de reservas, com todas as críticas que a gente já fez ao atleta, mas ele consegue segurar a bola.
É uma característica dele. O Guarani precisava dessa posse de bola. Deixou pro Paysandu. Se você tem o único jogador de meio campo para tentar pensar, para tentar segurar o jogo, era para colocar o Isaac no jogo. Errou de novo o Hélio Cizenando. O Maranhão estava isolado. E não é um problema do Maranhão. Você troca o Maranhão e coloca o Luca, continua isolado, porque é uma questão de postura, não é uma questão de atletas. Então, modificou errado, postura do Guarani péssima e com os erros de arbitragem que acabaram prejudicando e muito o Guarani. Esse é o resumo do porquê que o Guarani perdeu no segundo tempo. Agora, os motivos, aí o Hélio Cizenando vai ter que conversar com os atletas, a diretoria vai ter que entrar também, porque é inadmissível. Nessa reta final de competição, o Guarani tá perdendo a mão, é aquele sinal de alerta que tá ligado. O Guarani ele é muito acima para a divisão, mas não tá conseguindo vencer as partidas. E partidas que são vencíveis. Ah, tava 2-0 hoje, né, Gabi? Deixar virar assim, tava com pênalti perdido hoje ainda. E você conhece tão bem Brinco de Ouro, assim como a Adriana Almeida, o próprio Carlos Cabelo também. Acho que a pressão no Hélio Cizenando vai começar a aumentar bastante agora, hein, Dri? Ah, certamente, viu, Fábio? E pensando que são 15 dias pro próximo jogo. Diretorias que questionam trabalhos de treinadores adoram esse momento de de um longo tempo entre um jogo e outro, porque dá para pensar, dá para mandar embora, dá para contratar, dá para treinar. Imagino sim que a pressão tá forte para cima do técnico do Guarani, mas confesso que não sei para que mercado a diretoria do Guarani hoje olha como opções no lugar do Hélio Cizenando, que já conhece bem esse elenco. E é o medo da torcida realmente, né, Cabelo? Ano passado, um filme não tão parecido, né? O Guarani acabou remando no final ali para conseguir a classificação, mas uma classificação também que veio lá na rabeira do G8. Agora também o Guarani já cai para a 5ª colocação. São 4 jogos sem vencer, hein, Cabelá? E eu tô até olhando aqui a classificação aqui, Fábio. Vou te passar, que se quiser eu te passo agora aqui. O Guarani tem 23 pontos em 5º lugar. Ele está a 3 pontos do Floresta, que é o 9º. Esse é o grande problema, é uma vitória. Então. Uma vitória apenas. E entre Guarani e Floresta, tem Maranhão, Ferroviária e Caxias. Não, e olha o absurdo, né? A gente acompanhou, nós transmitimos, nós estávamos no Brinco de Ouro. A distância, a diferença, tecnicamente, do Guarani pro Floresta. E na tabela de classificação, apenas 3 pontos. Então eu acho que assim, respostas precisam ser dadas. Eu não demitiria o Hélio Cizenando, para mim ele precisa dessa continuidade, mas precisa melhorar o rendimento. A diretoria precisa fazer a sua parte, salário em dia é o mínimo e dentro de campo o rendimento precisa melhorar. O primeiro tempo foi muito bom do jogo de hoje, muito bom. Agora, o que aconteceu no segundo tempo para a equipe recuar tanto e para não ter nenhuma resposta... Aí é com o treinador e com os atletas. Porque a pressão iria vir, e eu falei aqui no intervalo, o Hélio Cizenando sabe muito mais de futebol do que eu. Todo mundo estava esperando. O time que joga em casa, que tá perdendo, ele vai pressionar, ele não tem outra alternativa. Então, se você vai pro intervalo com 2-0, a primeira coisa que você fala pros jogadores, tá muito bom, tá legal, tá bacana, mas no segundo tempo eles vão vir pra cima. E aí o que nós vamos fazer é tal coisa. Então, ou os jogadores não entenderam e não conseguiram fazer dentro de campo, ou a estratégia, ela foi equivocada. E o Guarani recebe na próxima rodada a Inter de Limeira, que se eu não estou enganado, Fábio Chaib, pois não. É o visitante mais indigesto da Série C do Campeonato Brasileiro. Melhor visitante. Melhor visitante. Exatamente. Então, e a Inter ganhou do Paysandu. Sim. Ganhou há 2 rodadas. Cruzou há 2 rodadas atrás, ganhou do Paysandu. E a Inter vem para Campinas pegar um Guarani pressionadíssimo dentro e fora de campo. Com desfalques, né? Com desfalques, e desfalques importantes, porque o Carlos Eduardo é um desfalque gigante ali no meio campo. Ou seja, o Herbert ele que voltou nesse jogo como titular, mas o Carlos Eduardo é uma peça fundamental do meio campo, que nos últimos 2 jogos, pelo menos, contra o Floresta hoje, não apareceu. Não apareceu. Então, contra a Inter, vai ser um jogo dificílimo pro Guarani e com uma pressão tremenda para cima. E 3 pontos, que se perder, ele pode deixar o G8. E uma transição de elenco, né? Adriano Almeida trouxe a informação, saída de atleta, sai Dentinho, sai Mirandinha, sai Guilherme Parede, chega Everton Brito, então é um momento muito conturbado do Guarani de sair
saída de atleta, de entrada de atleta, tem questão de entrosamento, porque o Herbert ganha essa vaga, o Rafael, que foi titular contra o Figueirense, não é titular agora, tem sempre essa alternância na lateral direita, se vai o Rian, se vai o Inayan, o Isaac, que era titular, perdeu a vaga, então é um Guarani que meio que se perdeu no meio do caminho, e aí o comandante, o Hélio Cizenando, precisa colocar novamente, né, a espinha dorsal, o que funcionou, entender, conversar com a diretoria, conversar com os atletas, porque potencial tem, porque em determinado momento joga bem, vence bem as partidas, recentemente fez 5-0 no Amazonas no Brinco de Ouro, jogando muito bem, ganhou do Barra, que estava em ascensão, em Santa Catarina, venceu o Caxias num jogo difícil aqui no Brinco de Ouro, nas últimas 4 partidas, a equipe se perdeu completamente. Se perdeu, faz 4 jogos que o Guarani não vence, e agora, vindo pelo lado bom, tem esses 15 dias que a Adriana citou aí também, para poder arrumar a casa, ou mesmo até ficar ainda pior o clima, né, a torcida protestando, cobrando, o termômetro que a gente já vê aqui nossos ouvintes aqui que mandam mensagem pra gente, como o Carlos Silva, tá no YouTube aqui, tá cuspindo marimbondo aqui, tá falando muita coisa pra cima do Hélio Cizenando. Será que foi o técnico que mandou recuar, o Guarani recuar, jogou 3 pontos fora? Estou aqui no São Fernando, na audiência de vocês, bugrinos do São Fernando, um abraço a todos, ao Carlos Silva acompanhando a nossa transmissão aqui, o próprio Silas Guimarães também, é de Sumaré, tá indignado com essa virada do Paysandu, o Guarani tá jogando a boa fase que tinha antes, tudo pra lata de lixo, diz ele, o Silas aqui tá na bronca com o Hélio Cizenando também, assim como a Joyce Guimarães, deve ser aqui, a Joyce Guimarães tá na bronca também, ela tá em Indaiatuba, falou que o Guarani recuou demais também, não é possível, tá ganhando de 2-0 e agora tomar essa virada com um pênalti perdido ainda, teve esse detalhe, né, o pênalti defendido pelo Kaique França ainda, né, Cabela? Ô Charb, só uma correção, eu falei que é Maranhão que está entre ali, é o Maringá, tá? É Maringá, Vamos lá, Ferroviária e Caxias, que são os 3 ali, o sexto, sétimo e 8º colocados. Detalhe, eles jogam só o Maringá que não. A Ferroviária, o Caxias e o Floresta, todos jogam em casa na próxima rodada, ou seja, com chances de vitória, e o Guarani joga em casa, mas a gente sabe que o Guarani com pressão em casa é complicado. Difícil, hein? Só para deixar então todo mundo a par da situação aqui, encerrados os jogos das 4 horas da tarde da Série C, o Maringá venceu a Anápolis por 1-0, o Ituano perdeu para a Ferroviária por 3-1 jogando no Novelli Júnior e o Maranhão fez 2-1 para cima do Ipiranga. Lembrando que hoje pela manhã o Santa Cruz venceu o Barra fora de casa por 2-1 e a Inter de Limeira bateu o Amazonas. Daqui a pouquinho às 7h30 da noite tem Botafogo e Confiança. Neste momento a Série C tem o seguinte classificação. A líder é a Inter de Limeira, com 25 pontos ganhos, seguida do Brusque, que tem 24. O Brusque ainda joga amanhã contra o Itabaiana. O Itabaiana é o primeiro time fora da zona de rebaixamento, o Brusque podendo ultrapassar a Inter de Limeira. O terceiro colocado é o Santa Cruz, tem 24. O quarto colocado, olha só, é o Paysandu, que passou o Guarani. O Paysandu tem 23, o Guarani é o quinto com 23. O Maringá é o sexto, tem 22. Ferroviária a sétima com 22. O Caxias é o oitavo com 21. Fora do G8, na nona colocação, Floresta é o nono, tem 20 pontos. O Botafogo, que ainda joga, tem 19 pontos. O Botafogo aí pode encostar também no Guarani. Mais um time aí que pode alcançar, ou pelo menos ficar perto do Guarani. E o Ituano caiu bastante. O Ituano é o 11º com 19 pontos. Esses os times aí que brigam pelo esse G8 da competição. A gente tem um rápido intervalo, daqui a pouco a gente volta, a gente vai fazer a votação do pior e do melhor em campo aqui na CBN. Futebol Globo CBN, pode ligar, aqui tem jogo. Futebol Globo CBN. Oferecimento Unimed Campinas. Entende você como ninguém. Barbacoa muito além da carne. Futebol Globo CBN. Futebol Globo CBN. Futebol Globo CBN. Futebol Globo CBN. Fatiando
saboreando, degustando, vou comemorar. Vou comer o meu churrasco lá no Barbacoa. Encontrar os amigos, reunir a família. Que delícia de salada, sempre tudo de bom. Quando passa o garçom, quanta gentileza. Eu sentada nessa mesa já não penso mais em nada. Uma carne bem no ponto em boa companhia. Uma fatia, uma conversa, meu Deus, que coisa boa. Muito prazer em receber, preparar e servir. Barbacoa no Parque Dom Pedro Shopping ou na sua casa pelo iFood. Lá no Barbacoa. Na CBN, a notícia não para com o CBN Madrugada. Entrevistas, prestação de serviço e os destaques da programação da Central Brasileira de Notícias. CBN Madrugada. Todos os dias de 00:30 às 5. Na CBN. Apresentação: Paulo Galvão. Plano para curtir as férias? Deixa com a gente. Ative o modo férias da Unimed Campinas e tenha mais tranquilidade onde estiver. Planos de saúde com 100% de desconto na segunda mensalidade para você, sua família ou empresa. Mais vantagem, metade da coparticipação até dezembro de 2026. Tudo para você curtir as férias sem preocupação. Acesse unimedcampinas.com.br e contrate. Consulte condições. Promoção por tempo limitado. Ouça a CBN Campinas pela internet. Acesse cbncampinas.com.br. Fique ligado na informação 24 horas por dia. CBN Campinas, a rádio que toca a notícia também na internet. Você ligado nos acontecimentos do fim de semana com o CBN Show da Notícia. Nossos jornalistas estão nas ruas e trazem a informação ao vivo em todo o país, além de entrevistas e reportagens especiais, porque a notícia não para na CBN. CBN Show da Notícia, aos sábados e domingos, nas tardes da CBN. O noticiário esportivo em destaque nas manhãs da CBN Campinas. O dia a dia dos clubes, os treinos, a análise dos jogos, o mercado da bola e tudo sobre os principais campeonatos do país estão no CBN Esportes, de segunda a sexta, a partir das 11 da manhã, aqui na CBN. Paysandu, Guarani. Central da Bola. 6h20 aqui no Central da Bola, depois da derrota de virada do Guarani, jogando lá na Curuzu. Paysandu 3, Guarani 2. Guarani abriu 2-0 no primeiro tempo, mas sofreu a virada no segundo, 3-2. E ainda o Paysandu perdeu um pênalti. Na verdade, o Kaique França pegou o pênalti, né? Mas o placar poderia até ter sido mais elástico para o Papão. E falando sobre esse jogo, vamos então à eleição, a tradicional eleição aqui na CBN, que vai definir o melhor e o pior em campo. Começando, Eduardo Rodrigues, o Bolacha, com o pior em campo. O pior em campo. Adriana Almeida, seu voto, por favor. Olha, não que ele tenha sido pior, mas pelas circunstâncias que entrou e aí acabou saindo o primeiro gol do Paysandu num momento crucial, eu vou votar no Ralf. Ele deu uma furada ali que foi o que abriu o caminho. Poderia ter aberto antes, mas acho que por questão aí de muito tempo de inatividade, não sei se foi o melhor momento para Ralf entrar nesse jogo. Por isso, para mim, ele foi o pior. E você, Carlos Cabela? Gabriel Mesquita. Falhou nos 2 gols do Bugre, né? Exato.
E você, Gabriel Castro? O Gabriel Mesquita realmente foi muito mal, mas diante da atuação do Guarani, meu voto é pro Rafael Donato, que ele foi bem no primeiro tempo, estava mal posicionado no segundo, falhou no gol, não conseguiu afastar. A marcação dele muito mal no momento de pressão do Paysandu, então Rafael Donato pra mim acabou comprometendo. Então empatou tudo, eu vou ter que decidir, eu decido por Gabriel Mesquita, viu, Cabela? O cara falhou nos 2 gols, ali poderia ter complicado a situação do Papão, seria bom pro Guarani, mas o Guarani não conseguiu sustentar, mas foi mal demais o Gabriel Mesquita. Meu voto de pior em campo, então olha só que importância pra mim hoje, o Cabela, decidindo o pior em campo, hein? Que é isso, hein? Maravilhoso. E agora vamos para o outro lado do jogo, o cara que se destacou bastante, o cara que foi bem. Manda aí, Bolacha! O craque do jogo! Fala aí, Dri, qual pra você foi o melhor em campo? Eu gosto de votar sempre nos times de Campinas, para melhor e para pior, e por isso eu voto no Kaique França. Kaique França, pegou pênalti. E você, Cabelão? Nessa eu tô com o André. Kaique França pegou pênalti e o segundo e o terceiro gol ele defendeu a queima-roupa, só que não tinha ninguém pra acompanhar. E tava impedido ainda, né? E ainda impedido, Kaique Exatamente. França. E você, Gabi? Kaique França foi muito bem, mas essa atuação do Guarani, o meu voto não vai ser para nenhum dos atletas do Bugre, não. Luciano Taboca entrou, mudou a cara do jogo, lateral esquerdo, marcou o primeiro gol, fez cruzamento, ajudou muito o Lucas Cardoso por este lado, então o meu voto fica para Luciano Taboca, porque entrou e conseguiu mudar a cara do jogo. Ó o Taboca aí, então a gente votou no o Gabi votou no Taboca, mas Kaique França foi escolhido o craque do jogo. 6 horas 23 minutos, confirmando aqui que o Corinthians empatou com o Cascavel em amistoso realizado lá no Paraná. O Fluminense fez 2-0 para cima do Bahia, jogando no Maracanã também amistoso. O Hulk marcou o primeiro gol com a camisa do Flusão, o Fluminense vencendo por 2-0. Em andamento lá no Mané Garrincha, 11 minutos da segunda etapa, o Cruzeiro vai perdendo para o Grêmio por 2-1. Série C que volta daqui a 15 dias, é isso, Dri? Pro Guarani, sim, né? E também pro Paysandu praticamente. Paysandu joga contra o Amazonas só no domingo, dia 26 de julho, fora de casa. Guarani recebe a Inter de Limeira na segunda-feira, daqui 2 semanas, dia 27 de julho, às 8 da noite, no Brinco de Ouro, para esse jogo. Carlos Eduardo e Herbert estão suspensos pelo 3º cartão amarelo. Fica a expectativa, até por todo esse tempo aí para o próximo jogo, das recuperações do zagueiro Jonathan Costa e também do meia João Paulo, hoje entregues ao departamento médico. Fábio. Então tá bom, André, muito obrigado mais uma vez. Infelizmente uma derrota do Guarani, mas a situação a gente sabe como é, né? Tem tudo pra mudar. Daqui a 15 dias a gente espera uma vitória do Bugrão contra a Inter de Limeira. Um abraço pra você, André. Um abraço, Fábio. Eu preciso olhar no meu caderninho aqui. Faz tempo que eu não faço uma vitória de um time de Campinas, viu? O problema é você, Sai então, hein? zica. O problema é você, Adriano Almeida. Pelo amor de Deus, viu? Situação complicada tanto pra Guarani quanto pra Ponte Preta também. Um forte abraço pra você, André. Bom final de domingo. Valeu, Carlos Cabela. A gente imaginou, a gente tava até tentando mentalizar uma vitória do Bugrão, mas não veio, hein, Cabela? Infelizmente a situação não foi boa pro Bugre, né, lá na Curuzu nesta tarde. Ficou só na mente mesmo, né? Porque não deu certo. Um grande abraço a todos e até a próxima. Valeu, Carlos Cabela. 6 horas 25 minutos. A gente tem um tempinho ainda, né? Que o Bolacha, mais 3 minutinhos aqui. Vamos falar com o Gabi, então, sobre esse Guarani aí, a expectativa do Guarani para as próximas rodadas. A gente passou no intervalo, a gente passou os próximos jogos do Guarani. A diretoria bugrina, que imaginava mais 2 vitórias, ainda não veio a primeira e tem que imaginar, então, essas 2 vitórias em jogos complicados, começando com a próxima rodada contra a Inter de Limeira. A situação fica um pouco complicada, né, Gabi? O comentário do jogo. Nós já falamos bastante sobre a arbitragem, sobre o que aconteceu no jogo, né? Distinto entre o primeiro e o segundo tempo. Então, assim, mais do que o resultado de hoje, é um momento muito preocupante do Guarani. Porque não é normal você perder para o Confiança, que tá na zona de rebaixamento, você empatar o jogo da maneira como foi com o Figueirense, com a expulsão. Você recebeu o Floresta, que é muito fraco tecnicamente no Brinco de Ouro, e você ter a posse de bola, ter o domínio do jogo, mas não conseguir concluir isso em oportunidades de gol,
Então foi muito decepcionante esse empate com o Floresta. E você tá vencendo um primeiro tempo, um confronto direto, uma reta final de Campeonato Brasileiro da Série C por 2-0 e você deixar o seu adversário virar, o seu adversário perdendo o pênalti, o seu adversário que não jogava bem, o seu adversário que o treinador precisou mexer 3 vezes no intervalo e vai pressionando e vai atacando e não tem resposta. O Guarani não conseguia contragolpear, não conseguia fazer nada diferente na partida. Então, é um momento do Guarani que é muito preocupante, é um sinal de alerta, e aí fica pro Carlos Frontini, que é o executivo de futebol, pro Bruno De Luca, que é o gerente de futebol, pro Adriano Raio, que é o supervisor de futebol, pro Hélio Cizenando, que é o treinador, para todos os auxiliares técnicos que tem essa comissão, reunir com os atletas, a diretoria, entender o que está acontecendo com o Guarani, porque não pode desperdiçar nem esta vaga e tem o que aconteceu no ano passado. Se você não classifica entre os primeiros, você não decide em casa, dependendo do grupo que você cair, é muito prejudicial. Então o Guarani é acima para a divisão, é um Guarani que já mostrou que tem futebol para conquistar este acesso, mas precisa fazer isso dentro de campo. Não adianta vir com o nome, não adianta vir com a camisa, porque isso não ganha mais partida. E isso foi demonstrado nas últimas rodadas. O Guarani saiu completamente dos trilhos, tem 15 dias para colocar a casa em ordem, vencer as últimas partidas, classificar entre os primeiros e entrar com moral no quadrangular final. Tem muito trabalho pela frente, tanto a diretoria como comissão técnica e os jogadores, Fábio. Valeu, Gabi Castro. Então, o Guarani tentando curar aí essa crise instalada depois de 4 rodadas sem vencer. O Guarani volta a campo aqui 15 dias, tem bastante tempo aí para tentar consertar tudo, né, Gabi? O principal o Guarani tem, que é time. Tem jogador, tem elenco. Então, isso tá dentro do brinco de ouro. Agora, precisa fazer a sua parte e a diretoria dela. Valeu, Gabi Castro, bom final de domingo pra você, boa semana também pra você, a gente volta a se encontrar aí durante as jornadas da CBN, um grande abraço, Gabi. Abraço pra você, Fábio Scheibe, aos ouvintes que estão nos acompanhando até agora e uma boa semana. Valeu, esse foi Gabi Castro depois da derrota do Guarani 3-2 para o Paysandu, derrota essa que coloca o Guarani na 5ª colocação da Série C. Agradecendo a você que esteve conosco aqui na nossa transmissão, mandou mensagem, participou também com a gente aqui da nossa jornada CBN. Amanhã a gente se encontra às 11 da manhã no CBN Esportes. Valeu, bom final de domingo, um grande abraço para você. Futebol Globo CBN, pode ligar, aqui tem jogo. Oferecimento Unimed Campinas. Entende você como ninguém. Barbacoa, muito além da carne. Futebol Globo CBN. Repórter CBN. Domingo, 12 de julho de 2026. O senador Flávio Bolsonaro leu uma carta em que o pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro, o aponta como seu porta-voz e pré-candidato à presidência da República. A carta foi lida em uma transmissão ao vivo feita por Flávio nas redes